Olá pessoal, bem-vindos ao Turncast. Hoje, episódio especial falando sobre diversidade. Hoje o podcast está um pouquinho diferente, o Vitor não está participando conosco, mas temos a presença hoje da Gisele, nossa gestora aqui da Turnt, e também da Paula Baez, que vocês já conferiram a história dela no episódio anterior. E hoje iremos entrevistar a Samantha, que é uma pessoa incrível. Obrigado, Samantha, pela disponibilidade. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Estou bem feliz e bem animada de poder trocar aqui com essa mesa. Na verdade, a gente já estava meio fofocando e eu tô amando o que tá rolando aqui. O podcast já começou já antes. Era legal se tivesse gravado. Quer dizer, algumas coisas não poderiam ir pro ar, mas tá bom, né? Mas vamos lá. Então, se você gostar desse episódio, já compartilha, já comenta. Envia para os grupos de WhatsApp. A gente sabe que muitas pessoas hoje no nosso canal compartilham por esse e-mail, então é super válido. E já aproveita para seguir a Samantha nas redes sociais, vai aparecer aqui para vocês embaixo. E deixa nos comentários também se você tem alguma dúvida. E obrigado também, Paula, por estar aqui conosco hoje. Obrigada eu. Então, vamos lá. A Samantha, hoje você é analista de mercado na indústria financeira no Google, certo? Isso mesmo. Um cargo gigantesco, né? Cargo gigantesco, assim, faz muita coisa. Já tô há quase 3 anos. E aí eu lido com os maiores bancos, fintechs. Eu sou uma mulher de business, de dinheiro. Eu lido com dinheiro. Assim, eu lido só com dinheiro. Tem um porte, assim, de te falar. Toda classuda. É isso. Mas também eu faço, além de trabalhar no Google, eu sempre gosto de deixar separado, porque eu levo a diversidade, que é uma outra vertente que hoje eu trabalho, que não tem nada a ver com o Google. Então, eu lido com números e grandes bancos e fintechs dentro do Google e fora do Google. Eu gosto de falar sobre diversidade, comunicação, que é uma outra vertente que eu amo falar. E aqui, pelo menos no seu release, está assim: você é uma mulher preta, travesti, periférica e palestrante desde 2018. É isso? É isso mesmo. Você quer contextualizar, falar um pouquinho sobre essa outra vertente, depois a gente vai para o Google? Perfeito. Essa vertente, na verdade, ela começou na época da minha graduação. Então, o meu professor, e a gente estava comentando aqui sobre educar, sobre feedback, eu lembro que o meu professor, toda apresentação, ele fazia isso comigo. Então, cada apresentação, a cada 6 meses, a lista ia diminuindo. Então, ele começava assim com uma folha de sulfite, escrevendo: você tem que melhorar isso, você tem que parar de fazer isso, você tem que fazer isso. E aí, na outra, não, isso daqui eu não vou fazer, ia melhorando. E eu comecei a ver que, cara, eu sou boa, eu sei falar, eu sei me comunicar, eu sei mostrar o que eu desejo, levar essa comunicação para as pessoas. Então, vou começar a levar essa comunicação, só que é com a vertente de diversidade. Então, foi aí que eu comecei a palestrar para empresas e em eventos sobre comunicação e diversidade. E quando você começou em 2018, quando você começou, já se falava muito desse assunto? Ou não? Você meio que desbravou esse... É um mercado, pode dizer, né? Mercado, de palestras, sim. Né, nesse segmento. Ele tinha algumas pessoas, mas eu acho que ainda as pessoas elas não batiam um ponto que eu acho que é importante. Porque, assim, as pessoas elas falavam muito sobre diversidade, só que elas esqueciam de algumas coisas técnicas, e como a comunicação, que eu falo: nossa, você quer trazer diversidade para sua empresa, você quer uma equipe diversa, mas você conversa, você sabe trazer essa temática para sua empresa, para as pessoas que trabalham com você. Que eu via muitos casos. Eu vou dar um exemplo de algumas amigas que trabalharam muitos anos em empresas antes de fazer a transição, né? Então, antes de se tornar uma mulher trans, travesti. E daí, quando ela fez a transição, então, você via na carteira de trabalho que tem experiência, que ela é qualificada para aquele cargo. Aí chegava na hora: ai, não vai dar certo, não sei o quê. Por quê? Porque não tinha esse cuidado de... Ela fez a transição, ela tem a qualificação, mas o preconceito ainda era grande. Tanto que até hoje ainda a gente discute sobre banheiros e eu fico assim: gente, é tão limitado. Tantas outras coisas. Eu falo: gente, ainda a gente está discutindo sobre banheiro. E eu lembro que essa minha amiga, ela tinha que usar o banheiro diferente. Ela não podia usar o banheiro de funcionários porque as mulheres não se sentiam confortáveis, porque a empresa não trabalhou essa comunicação. Não fazia sentido ela usar o banheiro masculino, então ela tinha que usar um banheiro apartado. Então, ali ela já se excluía no trabalho. Davam trabalhos predominantemente masculinos, então
que exigia força, e eu ficava assim, amiga, você não pode fazer isso, porque não faz sentido. Esse trabalho é pesado para você, para qualquer pessoa é pesado, mas para você parece que a galera tá colocando mais. E aí ela ficava, putz, tem que pagar a conta, eu vou ter que ficar nessa. E foi aí que eu comecei a desenvolver essa comunicação pensando, eu tenho que levar isso para as empresas para mostrar para elas, para as pessoas que a importância da diversidade, como você traz a diversidade, eu sempre brinco de como você arruma a casa, né? Como você arruma a casa para trazer essa diversidade, para mostrar a importância para os colaboradores, funcionários entenderem como é que você faz isso, como é que recebe essa diversidade, para que não aconteça essas coisas, de chegar uma mulher trans ou uma pessoa LGBTQIAPN+, e não saber como tratar, então excluir de algum evento, excluir no uso do banheiro, coisas simples que a gente pensa. Cara, é sério que eu tô discutindo o banheiro que a pessoa vai usar? Sim. E sim, ainda a gente discute sobre isso. E você, na visão da terapia, da terapeuta, né? Da terapeuta Paula, tratando com as empresas, como que você vê a diversidade hoje? É mais disseminada? É um preconceito velado? As empresas estão realmente empenhadas em trazer a diversidade para dentro delas? Eu vou dizer que, assim, eu não posso englobar todas. Eu posso falar de algumas situações que eu presenciei, que eu acredito que, assim, as empresas, elas sim estão buscando trazer a diversidade, porque nós somos diversidade. Então, assim, hoje nós temos uma rede social que fala muito sobre isso. Então, se a empresa não falar sobre diversidade, e como a Samantha falou, tudo é comunicação. Então, se nós temos isso na rede social, a empresa tem que trazer isso sim. Só que também existe a questão pontual do benefício para a empresa. É igual sustentabilidade. Então, assim, isso vai dar um benefício para a empresa, por isso que ela também está vivenciando isso. Existem dois conjuntos, as que querem trazer por uma linguagem de vivência e as que querem ter um benefício. O que eu posso dizer é que existem muitos colaboradores levantando a bandeira da diversidade e querem trazer isso para a empresa porque acreditam que nós temos que trazer esse acolhimento para a empresa. Então, quando a gente fala da diversidade, o que é a diversidade? A primeira coisa que a gente tem que trazer na comunicação. O que é o diferente? Primeiro que, assim, eu vou dar minha opinião referente a isso. Eu não gosto de falar de diferença. Nós somos todos iguais. Nós temos digitais diferentes, nós fomos criados de formas diferentes, mas nós somos semelhantes. Então, por que usar o termo diversidade na empresa? É um profissional. É uma pessoa que ela tem a cultura, ela tem a capacidade de trabalhar. Então, isso como, né, dentro da mentoria da inteligência emocional, é que dentro da comunicação, quando a empresa começa a falar para mim sobre diversidade, eu falo, gente, legal, ter um departamento sobre diversidade, mas não existe diversidade, nós somos semelhantes, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Então, é isso que a gente tem que levar para dentro das empresas na comunicação. A partir do momento que eu entendo que eu sou semelhante, acabou, entendeu? Sim. Então, dentro da linguagem da diversidade, que a Samantha está falando do banheiro, gente, é absurdo isso. É assim, a pessoa, ela tem uma identidade. Lembra que a gente estava falando no momento que eu participei do meu podcast aqui? A gente tem uma essência, vamos respeitar essa essência, vamos respeitar essa identidade. Não existe banheiro, não existe local, existe pessoas. Eu falo que uma empresa, ela não é feita de computadores e paredes, ela é feita de pessoas. Então, a gente tem que trazer isso. Eu quero até te perguntar uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer. Quando a gente fala assim, a empresa tem número X para contratação de empresas na diversidade. Como que recebe esse currículo na empresa? Porque, assim, eu já peguei casos, as pessoas falarem assim, fulano de tal, quando chegou lá na frente, falou assim, mas você não é essa pessoa. Nossa, eu me senti constrangida. Nossa. Entendeu? Então, assim, eu falei, oi, peraí, calma. Então, a pessoa teve que mostrar o RG. Gente, é constrangedor. Me fala um pouquinho sobre isso. Boa, isso daí aconteceu já há muito tempo, e eu lembro que
Aqui em São Paulo demorou um pouquinho para a gente conseguir fazer retificação de documentos. E eu lembro que eu ia nos lugares, e aí vem todos os preconceitos e vivências de cada pessoa. Eu lembro quando eu mostrava meus documentos, as pessoas sempre perguntavam assim para mim: ah, é seu marido? Eu... Não é meu marido, é meu nome, mas ainda não troquei. Ah, tá. E eu ficava assim, gente, por que as pessoas acham que só porque é o nome masculino tem que ser meu marido? E isso é muito complexo, porque eu vivi isso, na verdade, até a minha formação na graduação, porque eu tive professores que fazia questão de falar o nome que estava no documento e eu ficava assim, você sabe quem eu sou, né? Você não precisa ficar gritando esse nome, a gente já sabe, a gente já conversou. Já vi a situação em sala. Já fizemos isso, não precisa. Ai, é que eu esqueço, nossa, eu esqueci de novo. Eu ficava assim, não, tudo bem, você esqueceu uma vez, duas. E ficou uma situação tão incômoda que eu lembro que os meus colegas de classe chegou uma hora e ficava assim, professor, você sabe que é a Samantha, né? Ai, mesmo, é ela, né? Ele, sim, não faz mais sentido, sei lá, o que aconteceu com você para você fazer esse tipo de coisa. E esse processo, eu acho que cada vez vai melhorando. Então, eu já cheguei em alguns lugares que aí, quando eu dava meu documento, a pessoa olhava... ai, desculpa, eu acho que você me deu o documento errado. Eu não, é o meu mesmo. Ah, então, peraí, então deixa eu colocar seu nome social, porque não faz sentido você entrar com esse nome, porque eu sei que não é esse nome, não é assim que você se identifica. Então, existem pessoas que têm esse respeito. Uma sensibilidade, essa sensibilidade. E eu acho que vem dessa sensibilidade e desse respeito. Se você quer ouvir, quer que as pessoas entendam que seu nome agora é Samantha e você pede, não custa para a pessoa fazer isso. E eu gosto sempre de fazer uma provocação que tem uma coisa muito doida com as pessoas, que e isso eu vivi, vejo ainda acontecendo, levo essas discussões, ainda algumas pessoas entendem, outras não. Mas quando a gente fala de um homem gay afeminado, e aí vem o estereótipo do cabeleireiro, mas pode ser em qualquer profissão, as pessoas elas conseguem chamar esse homem gay naturalmente pelo feminino. Então pode fazer uma brincadeira, pode falar, ela não sei o quê, e isso é super natural. Eu trabalhei em salão também, né? E eu lembro que era super natural. A partir do momento que eu me identifico como uma mulher trans ou travesti, já muda. Eu já ouvi as pessoas falar, eu acho muito difícil eu te tratar no feminino, ou eu acho muito difícil te tratar como Samantha. E eu já ouvi de homens gays falando isso. Então, Caramba. assim, porque é um preconceito, para as pessoas é difícil fazer essa troca. E aí vem por quê, né? Quando você está falando que um homem gay, e você fala de forma usando feminino, pronomes femininos, as pessoas entendem que está ridicularizando. Então, é uma diversão. Eu tratar em feminino. Eles iriam te enaltecer, na verdade, então eles... entendi. Então, não é que está enaltecendo. porque na cabeça dessa pessoa... tá ridicularizando, porque você é menininha. E aí, quando você faz a transição para pessoas trans, e você olha e fala, sim, eu sou uma mulher. Aí, não, mas agora eu não posso chamar assim, porque ele vai estar me respeitando. E aí pega aquele ponto, aquele orgulho de por que eu vou respeitar uma travesti? Por que eu vou respeitar uma mulher trans? E aí é um problema que essas pessoas precisam se tratar. E não é tanto comigo, é tanto externo. Mas se vocês... E aí eu trago essa provocação para a gente começar a prestar atenção de como é fácil fazer essa troca. Assim como uma mulher lésbica que tem características mais masculinas. É super comum as pessoas começarem a tratar ela no masculino. E eu já vi mulheres lésbicas, não, eu não sou uma pessoa trans, eu sou uma mulher lésbica e gosto de usar roupa larga, gosto de usar roupas que a sociedade entende como masculina. E se identifica como ela dela, com o nome feminino, mas as pessoas querem trazer o masculino. Mas se ela fizer a transição, não sei, não consigo te chamar no masculino. Então, cabe aí pra gente pensar por que fica tão fácil de um jeito ou do outro, não. Fica a reflexão. E você trouxe uma coisa que também vem, às vezes, de não aceitação da profissão. Existem homens héteros, cabeleireiros,
E aí eles são considerados gays porque eles são cabeleireiros. Então, também tem essa questão de... quando eu falo que a gente tem que estar aqui, entender que a gente está aqui para aprender o diferente. A gente está aqui para aprender. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas não entendem, que a única coisa que a gente muda, né, que não muda na nossa vida, é o idioma. Então, assim, a gente tem o idioma em inglês, ele não vai mudar. O idioma da língua portuguesa, ele vai criar características, mas ele não vai mudar. O espanhol não vai mudar, mas as pessoas mudam. Sim. Então, nós mudamos. Nós não somos as mesmas pessoas de meses atrás, nem de anos atrás. E a gente vai aprendendo, né? Evoluindo, cada um na sua característica, cada um do seu jeito. Sim. Mas o preconceito existe, como o ser humano é preconceituoso em todos os aspectos. E nós fomos direcionados para isso. Nós fomos ensinados a ser preconceituosos. Se a gente for ver a evolução feminina, que a gente fala assim, o feminismo. Se a gente for ver tudo que é falado da fêmea, a gente já leva o preconceito. Porque quem manda é o leão, não é a leoa. Só que a leoa é quem direciona. A leoa é quem dá a linhagem, a leoa que dá o direcionamento. Então, quando a gente fala de características, é a nossa essência, é a nossa identidade. E o ser humano, ele traz muito isso o preconceito. Por isso que eu quis trazer essa questão da diversidade, do currículo, porque é difícil para a pessoa, o profissional, ele mesmo, eu vou falar assim, que eu pego, tá? Profissionais que eles falam, Paulo, eu tenho medo de escrever meu currículo. E eu ensino a escrever o currículo da forma humanizada. Então, ele tem medo de falar, de se expor. E ele tem uma cultura, uma coisa dentro dele. E por quê? Porque ele já passou por uma experiência assim. Não, porque eu tive que mostrar meu RG. Porque eu fui exposto numa situação com os headhunters, com uma dinâmica em grupo. É que as coisas são tão veladas às vezes, né? Não são assim tão abertas, né, no ambiente corporativo. E o dia a dia ele é desgastante, né? Já vi pessoas se fecharem, entrar em depressão e é difícil, né? Quando você não está num cargo de liderança, né? E se a pessoa tá abaixo, ela fica ali, né? Naquele... Até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso me expressar. Então, eu participei de comitê de clima de algumas empresas que a gente via isso. Não falava sobre diversidade ainda, na época, mas a gente via essa dificuldade. Então, contratava-se psicólogos para tratar, mas era uma coisa mais para inglês ver, sabe? Não era para solucionar, a gente está cuidando, estou dando profissional aqui. Aí ia para a reunião de feedback, continuava a mesma coisa, porque a empresa não queria mudar, ela só queria dizer que ela estava fazendo alguma coisa, porque tinha a revista, né, lá dos, estamos cuidando, e você via que não era bem aquilo. Hoje, e no ponto de vista de gestão, né, que você já trabalhou com grandes equipes também, você acho que pelo que você falou, não tinha essa questão, a diversidade em si, mas como que era tratado isso nas equipes que você gerenciou? Essa parte de diversidade eu até compartilho com você, porque eu sempre pensei dessa forma. Nunca gostei de discutir sobre diversidade, porque eu sempre achei também que nós somos iguais, né? A gente tem características diferentes. E quando eu ia dar um feedback, por exemplo, né? E era um feedback negativo, eu me deparava com aquela situação, meu Deus, como eu vou falar para eu não perder esta pessoa, né? Porque eu preciso dela comigo no meu time. E uma coisa, assim, que me ajudou muito foi o fato de... Eu chamava a pessoa e falava, a gente tem essa situação aqui, aconteceu isso, o que você acha? Qual o seu ponto de vista? Para a pessoa não achar que era pessoal. Então, eu sempre procuro isso com as pessoas ao meu redor, eu sempre procuro colocar, o que você acha? Não é porque eu fico com a dúvida, mas porque cada um tem a sua forma de enxergar as coisas. Então, às vezes, se você chega e fala, olha, aconteceu isso, eu preciso que você mude, a pessoa vai falar, mas espera aí, não foi bem assim, eu fiz achando que estava acertando. E hoje, acho que tem muito... Né? Então, você conversa, orienta e
foi isso. E você concorda? Ah, concordo, realmente. O que você faria aqui? Ah, eu acho que eu iria por esse caminho. E se você fosse por esse caminho, o que você acha? Vamos tentar? Vamos. E assim, a pessoa se sentia motivada de fazer aquilo e falar, Gia, eu vou provar pra você que eu vou conseguir. Mas é porque você levou Eu quero pra que ela você me a ajude. autorresponsabilidade. Exatamente. Então, assim, quando você joga a pergunta para a pessoa, você traz a autorresponsabilidade. Sim. Lembra que a gente estava falando na entrevista anterior comigo? A gente estava falando sobre autoconhecimento e autoliderança. Não adianta ter nada disso se não tiver autorresponsabilidade. Então, o que ela fez de papel de líder foi o que a gente pede para o líder estar fazendo nas empresas. Qual é a sua opinião? Mas não tem aquela questão, aí trazendo para o cenário da Samantha, da pessoa, o líder, por exemplo, dar o feedback e ele ficar com medo da pessoa levar aquilo pro pessoal achando que está atacando ele, ou realmente a pessoa está querendo atacar através do feedback. Acho que é uma linha tão tênue, difícil, né? Difícil. De meio corporativo você lidar, porque a gente lida com E porque são assédios duas e um monte de pessoas. coisa. Não, é super complicado. Como que você lida hoje no seu dia a dia? Onde eu trabalho, a gente sempre tem feedbacks a cada 6 meses. Mas eu tenho essas conversas direto. Então, toda semana eu falo com o meu gerente e a gente vai alinhando. Quando chega a conversa de feedback, não é novidade para ninguém. Não é novidade o que eu acertei, o que eu errei, o que eu vou melhorar. Então, não vira uma novidade. Mas eu acho que essas conversas semanais ajudam a entender, então, o que ele quer. Então, às vezes, putz, é isso que você quer? Aí, daqui a pouco, você começa a conversar. Não, acho que, então, eu entendi errado. Porque era isso que você queria, eu estava indo para esse caminho. Calma, então, volta para cá e vamos arrumar. Então, e dessa maneira, eu consegui ajeitar muitos projetos que, às vezes, estavam andando de uma maneira e eu ficava assim, tô fazendo desse jeito, eu tô indo para esse caminho. E aí ele começava, não, mas eu pensei de outro jeito. Então eu entendi errado. Então, senta aqui. Vamos de novo organizar isso e conversar. E isso acabou tirando até essa questão comigo de, será que tá com preconceito ou não? Porque eu entendia, não, você tá olhando a minha parte profissional. Que eu tô entregando e tudo. E eu sempre tenho essa discussão com ele. Mas eu acho que por isso que eu sempre brinco da comunicação, né? Eu acho que tem que ter esse diálogo e a gente tem que ter esse espaço aberto com a nossa liderança, com os nossos gerentes, para a gente entender. E aí vem dos dois lados. Então, quando você tem dúvida, e eu lembro que já aconteceu 2 vezes, até no Google mesmo, de eu estar com algum projeto e eu chegar e conversar e... teve um projeto que eu falei assim, gente, eu não tenho capacidades técnicas para fazer isso, porque ele é muito profundo e a bagagem que eu tenho é muito rasa. Eu estou fazendo, eu estou vendo que eu estou batendo ali em coisas técnicas que eu vou ter que estudar. Então, ou modifico o projeto, ou eu vou ter que ter um apoio de outras pessoas com mais experiência para eu conseguir fazer o projeto. Aí meu gerente olhou e falou, não, faz sentido, porque não faz sentido você ficar batendo ali numa coisa que aí bate numa dúvida. Então, essa dúvida você deveria já saber. Eu falei, então, eu não sei. Então, falta esse técnico seu. Então, vai se profissionalizar. Então, vai estudar isso. Depois você pega um projeto maior. Então, já aconteceu isso. E quando aconteceu, a loucura é que as pessoas, elas olhavam para mim e ficavam assim... Eu não acredito que você fez isso. Porque, nossa, e o risco de você falar pro seu chefe que você não consegue fazer? Eu falei, as pessoas têm medo, né? E aí eu falo para as pessoas, mas se eu não falo para ele, vai dar 6 meses, ele vai ficar bravo comigo. Porque ele vai falar, você tá 6 meses, você não entregou. Tempo, né? Você tá esperando todo esse tempo, você tá perdendo tempo, não entregou. Então, eu prefiro falar no começo, a gente resolve. Ainda bem que a minha liderança teve a inteligência também de, realmente, não faz sentido agora, me preparei e hoje eu consigo fazer. Então, a gente tem mas é isso, quando você fala para outras pessoas, eu vejo várias pessoas falando assim, eu não tenho coragem de falar isso. Eu falo, mas se você não fala, você vai sofrer e não vai melhorar e vai levar feedback negativo, depois não dá para reclamar, né? Exatamente. E hoje, hoje você tem esse cargo lá no Google, mas essa área já existe há bastante tempo? Ou você é uma das pioneiras na área? Já tem bagagem para isso no Google?
Não, essa área do Desculpa. Google já tem há bastante tempo, bastante. É uma inteligência de mercado que a gente tem, que dentro do time comercial. Então, eu sempre brinco que eu tô junto com o time comercial, então a gente pega a pressão do time comercial, mas não bate tanto na gente. Que é uma Então, parte mais estratégica. é uma parte mais estratégica. Então, a gente está ali para trazer novos insights, trazer provocações para o time comercial, mas também auxiliar eles, às vezes, a provar algum ponto de vista do mercado que eles precisam de dados, aí é o time que faz. Então, é um time que já está há bastante tempo, mas eu sou a primeira, pelo menos do Brasil, a entrar num cargo júnior, porque eu fiz um programa de estágio dentro da empresa, e aí logo eu consegui ser contratada para essa vaga. Então, eu sou a pioneira no sentido de entrar como júnior, Olha que mas legal. o cargo já tem bastante tempo, assim, esse cargo. E você fez recentemente, acompanhei você nas redes sociais, você fez uma viagem para fora, né? Para palestrar no Google sobre diversidade, não foi? Ou eu tô falando besteira? Eu fiz um summit, na verdade eu participei de um summit, essa daí ainda não, meu inglês não tá tão, não tá ainda para fazer uma palestra inteira, mas eu participei do primeiro summit pelo Google e eu fiquei super feliz de fazer uma viagem internacional pela empresa, porque... Eu vi a foto da palestra. Depois, toda, João, eu vou te passar a foto para você colocar é toda, aqui, uma, foi é muito toda legal. uma experiência maravilhosa e E não é para qualquer um. não é. E eu sou muito grata. Na verdade, foi a minha segunda viagem internacional. A primeira viagem eu fiz para Vancouver, só que essa eu fui de férias. Eu tenho família em Vancouver e acabei indo para lá para estudar um pouco de inglês, enfim, conhecer também. E aí, esse ano, eu fui para Chicago, mas aí já pela empresa, para participar de um summit maravilhoso, que foi só para pessoas negras. E a gente conseguiu ver lideranças negras, e isso, da gente falar que todo mundo é igual, mas tem as identidades, gostei desse termo, é muito importante a gente ver pessoas nos representando. Então, você vê lideranças, assim, parecidas, né? Quando a gente diz pessoas negras parecidas em cargos de poder, eu voltei de lá maravilhada. Eu falei, gente, que sensacional! Te dá um ânimo, né? Dá um gás pra você ânimo de poder você vir para o continuar. Brasil e falar, nossa, então eu posso perguntar para essas pessoas. E a história, tem referência. Pessoas que começaram também em cargos júniores e hoje estão gerenciando algum time. Então, eu fiquei assim, gente, isso que é uma delícia, porque eu posso conversar com essa pessoa, posso trocar e posso aprender com ela. Eu não preciso também ficar só no Brasil com as referências daqui, eu posso ir para fora. Então, acho que foi uma experiência incrível que o Google me proporcionou esse ano a fazer. Eu conversando com um amigo semana passada, eu não sabia, tem uma CEO trans na lista das mais ricas do mundo. Ela, depois eu vou até mostrar. Sou eu? Será que não sou eu, não? Ó, Logo mais. É uma das mais ricas do mundo, da Coty, empresa francesa. E eu não sabia. Maravilhoso. É uma das mais ricas, e ela é uma das mais ricas do mundo. Então, assim, isso é que é legal, né, na lista da Forbes. E aí você vê, né, que realmente as coisas estão mudando, acho que a passos de formiga ainda, né, acho que outras culturas estão mais evoluídas para muitas coisas, mas acho que o Brasil tem muito potencial, né, para a gente evoluir, mas que falta também a força de vontade, né, de você olhar que todo mundo é igual e que é legal ter essas diferenças, assim, das pessoas. Não seria muito chato todo mundo ser igual no sentido Com certeza. literal da palavra, né? O Educação. gostoso é a diferença. E a educação a gente vê, né? As características, Que fora, criação. lógico, tem lugares que são mais conservadores, mais fechados, mas você já vê que tem muita coisa sendo trabalhada, evoluída. E nessa empresa, na Coty, ele estava me contando de todas a forma com que a empresa é constituída, a parte dos banheiros. Não é um tabu já há muito tempo. Ele mostrou o projeto, coisa mais linda aqui no Brasil, né? Então, assim, já é uma outra cultura, porque veio de cima para baixo já a cultura. Então, você vê que, eu acho que é o primeiro exemplo, né, de CEO trans. Então, já tem essa cultura internalizada. E no Google, pelo que você fala, já está bastante evoluído também. Já, a gente não tem, eu não tenho essa discussão, nunca teve. Tem pessoas não binárias, assumidamente, então não é uma questão. Uhum. E eu acho que isso vem muito da educação, como a gente sempre comenta, porque eu lembro que, só voltando assim, quando eu fui para Vancouver, eu achei
Eu falei, gente, aqui eu tenho paz, porque a minha sexualidade não era uma questão. E eu ficava assim, gente, isso é maravilhoso. E nada era uma questão. Eu tenho uma história que eu lembro que eu fui pra aula, e aí eu passei protetor solar assim, correndo, e eu lembro que alguma parte ficou branca, assim, sabe? De não misturar, não passar direito. E aí eu fiz a aula inteira, não virou um assunto, as pessoas não ficavam assim me encarando. E aí, depois eu fui no banheiro e eu, nossa, meu Deus, minha cara tá branca, deixa eu tirar aqui. Aí eu parei e fiquei, gente... Você achou até estranho. Eu achei estranho, eu falei, não virou uma questão. E para as pessoas, assim, não virou cochicho de, ela não passou direito, ai, tá feia, ai, tá bonita. Porque se fosse aqui, teria isso. E quando eu voltei pra cá, eu voltei muito assim... Ai, fulano tá assim. Ah, tudo bem, eu acho que a pessoa tá confortável, você tá bem. Vivenciou então, outras culturas. você fica mais suave com isso, né? De, ai, pintou o cabelo. Ah, eu acho que ela gosta, acho que ela quis usar. Ela quis usar o cropped, tudo bem. E acho que mas assim, lá fora, as pessoas, elas são ensinadas a viver individualmente. Então, assim, eu tenho que cuidar do meu. Eu não tenho que cuidar do outro. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que é assim... Peraí, deixa eu olhar aqui como que tá o vizinho. Aí eu vou me comparar ao meu concorrente pra ver o que eu posso... Outro dia me fizeram uma coisa, gente, eu achei tão horrível, né? Eu participo de um grupo de negócios e aí o pessoal falou assim, não, mas o nosso horário de reunião tá batendo com o horário de reunião agora de um lugar que é poderoso, não vou citar nome. Aí eu fiz assim, tá... E aí? Ah, a gente tem que mudar o horário. Não, a gente não tem que mudar o horário. Eu falei, desculpa. Eu falei, a gente é concorrente. Se eu sou grande, eu sou pequena, não importa. Eu tenho que mudar a minha estratégia. Então, eu tenho que olhar o meu. Eu não tenho que olhar do vizinho. E aqui no Brasil, a gente tem muito isso. A gente vai muito pelo emocional. Então, a gente olha mais o outro do que o nosso. E é mais fácil falar do outro do que da gente. E você se boicota nesse caminho, né? Totalmente. Você não explora esse potencial. Totalmente. Sim. Então, é assim. E lá fora é outra cultura. Lá fora as pessoas, elas... tipo, eu vou fazer faculdade. Ó, filho, vai. Vou sentir sua falta. Nossa, ai, vem me visitar. Mas assim... Quando eu fui fazer o primeiro intercâmbio, eu não sabia, mas lá na Rússia, culturalmente, quando a mulher, o homem, a mulher principalmente faz 19 anos... Já sai de casa. Já. Homem e mulher, eles têm que sair de casa. É meio que mandatório. Aqui é 40 anos, vai o se cara virar, tá aqui. vai pra fora, vai fazer o que você quiser, vai viver. E acho que também tem mais fria essa questão de relação, né? De emocional. Então a pessoa vai viver. Eu estranhei, porque eu lidei com pessoas de vários lugares do mundo. Eu falo, nossa, dá um choque. Mas eu nunca tive preconceito com nada. Eu sempre gostei de aprender. Falei, nossa, que legal, eu posso pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E, assim como espiritualidade, eu me considero espiritualista porque eu gosto de pegar cada coisa de uma cultura. Eu odeio me fechar numa caixa, sabe, eu sou isso aqui. Não. Então, você vai aprendendo, eu acho que isso enriquece tanto. Com certeza. Quando você se permite a ver coisas novas, a entender. Porque quando você fala, não, eu sou assim, acabou. Você perde tantas chances, né, oportunidades na vida. Tudo é permissão na vida. Tudo é permissão. Então, assim, só que a gente tem que levar a permissão para o nosso bem-estar. Então, tô ok. Então, é a Samantha. A gente já se conectou, né? Tipo, Sim. duas capricornianas, entendeu? Sorridentes, gostam, Sim. né? Dessas coisas mais leves. Só que a gente tem uma questão de trazer o que realmente é a comunicação para levantar a bandeira pelas coisas positivas, Sim. pelas coisas que realmente a sociedade, aqui no Brasil, a gente não tem. A gente tem muita informação, tá tudo muito aberto. Vamos colocar na diversidade, só que as pessoas, elas não sabem usar essas ferramentas. Eu vou falar assim, tipo, manifestação, né? Todo mundo faz manifestação, tudo, mas a manifestação, ela tem que ter um propósito, não para ficar tirando selfie lá, para ficar colando na rede social, falar, eu tô aqui, gente. Não é isso. A gente tem que ter propósito em tudo. E aqui no Brasil, a gente esquece disso. O jovem lá fora, ele vai sair com 19 anos para a vida, porque ele tem um propósito, ele tem que ter uma carreira, ele tem que ter uma vida, ele tem que aprender a ser líder da vida dele. Aqui não. Aqui a gente quer ser líder da vida do outro. É horrível isso, mas é verdade. É verdade, gente. É desculpa, verdade. Sincerona. Mas sabe o que é legal? A Samantha, ela veio aqui no Bambu Podcast, do meu amigo Leonardo, e desde que ela entrou,
eu sou muito assim, eu tenho um olhar muito, muito louco. Porque eu já trabalhei, né, como olheiro em agência e tal. E eu já vi, tinha uma característica diferente nela. Aí eu falei, putz, vou procurar saber mais. Foi quando eu te chamei lá atrás. Falei, putz, vem falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua carreira. Eu nem sabia a fundo. Mas aí fui acompanhando ela nas redes sociais e eu fui vendo um trabalho lindo que ela faz, né, nessa parte de diversidade. O cargo que ela tem numa empresa super conceituada. Não é para qualquer um. Não. Você é escolhido pelas suas competências, né? E você, né, falou que está estudando, vai fazer pós. Então você vê, né, a garra, a força de vontade, a competência, o profissionalismo. E isso eu falei, você tem que vir para cá para a gente poder conversar. E calhou da Paula também estar aqui para falar sobre a parte da terapia voltada, né, para empresas agir, trazendo a visão de gestão. Acho que isso é um papo diferente, né, que a gente está trazendo hoje. A gente tinha uma proposta inicial diferente, mas eu tô gostando, tá bem legal. Lê, nada por acaso. É, Gente, eu que amo física quântica. Eu confio no universo, de verdade. Porque quando eu vejo que as coisas estão se alinhando num ponto, eu falo, pera, deixa fluir, porque tem um propósito, né? Tem. Acho que tudo, se a gente se ouvir, né, as coisas vão fluindo. Você falou que queria fazer uma pergunta para a Samantha, fala aí, que você tinha guardado. Do quê? Não lembro. Fala aí, tá com vergonha? É que a gente já falou de tanto assunto que eu já me perdi. Não, eu acho assim, como que você lida no dia a dia com essa parte de preconceito, apesar de eu, né, é muito difícil pra mim entender isso. Eu acho que até um pouco por conta da criação. Eu fui criada numa religião onde era aquilo que era o certo e acabou. Todo o restante era errado, né? Então, se falasse, é umbanda, é candomblé, é gay, eu falava, não posso nem conversar, né? Então, eu tinha aquela visão. E aí, conforme eu fui aprendendo, fui vivendo, fui prestando atenção, fui tendo a minha chance de ser quem eu realmente sou e o que está aqui dentro, independente de criação. Aí eu comecei a ver que nós somos todos iguais e a gente tem que entender o lado do outro. Peraí, o que é a Umbanda? O que é você ter, hoje, ser trans? Por quê? O que aconteceu dentro de você? Conta pra mim. Então, assim, isso me interessou. E quando você vê uma pessoa com essa dúvida ou com esse preconceito, você transmite isso ou compartilha isso com ela de que forma? Maravilha. Acho que é legal. Boa, hein? ela tava tímida, eu falei, ela tava tímida e foi, tava formulando. Olha, você me falando, eu lembrei de uma história que foi muito, assim, marcante pra mim, que há uns anos atrás, eu fui cabeleireira, né, durante 10 anos, e eu lembro que eu atendia uma grande amiga e ela tinha 2 filhas. E aí, eram crianças ainda, elas começaram a crescer. Na época, ainda não tinha me identificado como uma pessoa trans, mas eu lembro que a menina, a mais nova, um dia ela chegou pra mim e ficou assim, pessoas gays é feio. E aí ela olhou pra mim e ficou assim, e agora? O que eu faço? Porque eu era amiga, né, dela, ela me conhecia. Na época eu me identificava como um homem gay, ainda não tinha feito a transição. Eu olhei pra ela e falei assim, mas por que? Agora você não vai mais gostar de mim? Ela, não, mas eu gosto de você. Mas não é proibido? Eu falei, por que é proibido? Então eu começo a conversar com a pessoa e ela foi entendendo. Ela, realmente não faz sentido ser proibido gostar de você, porque você não faz nada de mal pra mim, você nunca foi ruim comigo. Então, geralmente, as mensagens que eu faço. Mas eu sempre falo que o preconceito ele é ardiloso e depende das camadas que a gente ocupa na sociedade. Então, quando eu trabalhava em salão, era um tipo de preconceito até mais escancarado, não era velado. Quando você começa para o mundo corporativo, ele já se torna mais velado. Então, você começa a entender as sutilezas. Então, você começa a entender as sutilezas de repente, a pessoa olhar para você e falar assim, você não é tão competente no que você faz. E aí você fica assim, mas o que eu não sou competente? E ela não tem resposta. Aí você fica assim, então tem alguma coisa errada. Você não faz isso direito. Não faço o quê? Não, é que você está confundindo as coisas. Estou confundindo o quê? Não, porque você só fala de diversidade. Não falo só de diversidade. Eu falo de diversidade entre outras coisas. Você que
Então eu Distorcer. jogo, você que vai distorcer. Então eu vou jogando Ah, eu essas adoro provocações. Eu vou jogando essas provocações para as pessoas e elas vão ficando assim, né? Meio. Ai, nossa. Aí, Não então, tem argumentos. Não tem argumento. Então eu olho e fico assim, então o problema não tá comigo. Então não sou eu que tô fazendo alguma coisa. Na verdade, você que tem algum problema que você precisa resolver. Algumas coisas que as pessoas faziam muito, e aí com o tempo e com as porradas da vida eu fui aprendendo, que as pessoas elas gostam de colocar todo mundo em caixa. Como você bem colocou que você não gosta de caixas e vai pegando um pouquinho de cada coisa, eu sempre brinco que todo mundo está dentro de uma caixa. Porque a nossa sociedade ela é estruturada como caixa. Mesmo que a gente não queira. Eu sempre fui na contramão. Acho que eu sou meio retardado nesse sentido. Mas a gente... Nós estamos, mas sabe, você tenta fugir daquela... A gente acaba... A gente tenta. Nós somos colocados, né? Desde que a gente nasce. Né? Não adianta. E assim, mesmo você mudando, então... mas você tem a caixa... Você é um homem... Você é um homem cis, você é um homem gay, você é um homem hétero, você é uma mulher, você... Então, assim, você tá dentro de alguma caixa. Em alguma coisa, né? E aí, eu sempre via que as pessoas gostavam de me colocar numa caixa. Então, me olhavam e... Ai, como ela é bonita. Eu lembro que as pessoas ficavam assim, você deve ter algum defeito. E eu ficava assim, como assim algum defeito? Não, porque você é muito bonita. Não, porque você fala bem. Não, porque você não sei o quê. Então você tem algum defeito. Eu falei, gente, eu não sei se eu tenho. Sei lá se eu tenho algum defeito. Caçando defeito. E aí quando a pessoa queria me ofender, aí ela vinha, você é travesti. Aí eu ficava assim, sim, mas isso é um defeito? Né, não entendi. E ficavam jogando essa cultura, tanto que eu tive que ter um processo interno de entender e me acolher como uma mulher trans, como uma travesti, para que quando viesse esse tipo de resposta, eu não ficasse mal. Porque eu ficava porque parecia que era algo ruim eu ser travesti. E aí eu entendi, quando eu acolhi, quando eu entendi isso, então muitas vezes eu falo isso para as pessoas, e hoje eu me apresento. Então, eu me apresento como travesti. Então, se você for falar alguma coisa a respeito, você não vai ser novidade eu ser negra, não vai ser novidade ser travesti, não vai ser novidade eu vim da periferia de São Paulo. Não é novidade nenhuma. Me traga uma novidade, porque isso não me ofende, isso não é ruim. Essas coisas me ajudaram as pessoas começarem a entender e até elas próprias entenderem que elas tinham algum preconceito. Então, elas olharem assim, a naturalidade que eu falo. Nossa, ela fala com naturalidade que ela é travesti e não tem problema. Então, por que eu estou querendo arrumar alguma coisa com ela? Então, são mais ou menos as coisas que eu faço. E já faço, acho que desde 2018, quando eu comecei a palestrar, porque eu comecei a perceber esse tipo de abordagem, que era, eu vou fazer alguma coisa no sentido de tentar ofendê-la, para que ela perca a postura e seja grosseira, para cair no estereótipo. Tá vendo? Eu falei, travesti é barraqueira. Por isso que é grossa porque é periférica, é grossa porque é uma mulher negra, porque é raivosa, porque já vem um monte de coisa. Então, até quando eu vou dar feedback para algumas pessoas, eu acho engraçado que as pessoas olham para mim, olha lá, já mudou a voz, já ficou séria. Aí eu fico assim, mas é um assunto sério. Não é? Eu não posso falar sorrindo para Importante. você. Né? Se eu vou te falar alguma coisa importante, eu não posso brincar com as pessoas que trabalham comigo. Hoje eu tenho uma equipe que cuida das minhas redes sociais. E quando eu vou falar com ela sério, é sério. Eu falo, gente, não dá pra eu ficar sorrindo aqui, porque senão parece que a gente não tá trabalhando. Se precisa dar bronca, ou precisa fazer algum ajuste, eu vou falar sério. E todo mundo que trabalha comigo sabe que na hora que é pra falar sério, eu vou falar sério. Na hora que é pra tirar onda, eu vou tirar onda. Eu vou brincar com todo mundo. Na hora que é pra receber feedback, eu também sei. Então, é sério, não vou fazer brincadeira. Porque eu sei que ele é um momento delicado. Porque a pessoa, ela tá me mostrando um ponto cego. Que é uma parte que eu preciso melhorar, que às vezes eu não tô enxergando. Então, por que eu vou fazer piadinha? A pessoa, ela tá tendo cuidado de me ajudar a me desenvolver. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu sei a diferença. Assim como eu brinco com todo mundo, eu sei a hora de falar sério. Mas, enfim, as pessoas, às vezes, elas confundem. Ah, com certeza. Eu quero colocar uma coisa aqui que eu acho bacana que a Samantha trouxe. É falar sério. Na hora certa, né? Na hora certa. Falar sério na hora certa e com respeito.
Isso é uma coisa que, assim, a gente tem que respeitar o espaço um do outro. Eu falo muito dos jovens hoje que, para eles, tudo... tá ok. Eu vou ser gay. Mas a gente esquece que a fase da adolescência, a fase da testosterona e dos hormônios. Isso faz com que o jovem confunda o que é a personalidade dele, a identidade dele de verdade. E as informações, elas estão muito abertas à rede social. E quando a gente pega profissionais sérios, que falam de forma séria, referente ao tema, é o que a gente precisa. Porque hoje está tão aberto o assunto que os jovens estão começando a confundir. E eu tenho casos de profissionais que eles pediram se eu podia atender os filhos, mas eu não atendo jovens, eu não atendo crianças, né? Vamos colocar assim. Eu atendo profissionais. Os pais não estão sabendo lidar com a situação. Porque chegou um ponto que nem o psicólogo sabe dizer se ele está indo que realmente a identidade dele é para o homossexualismo ou para o trans, ou se é uma confusão de informações que ele está tendo. De tão aberto que a gente tem esse assunto e mal colocado. Por isso que é importante trazer profissionais que realmente se colocam de uma forma que realmente é coerente e profissional. Isso atinge tanto o pai e a mãe que está lá trabalhando, quanto o jovem que está em evolução. E a gente precisa ter esse cuidado do acolhimento, que é uma coisa que a Samantha trouxe, que é você ter essa reunião com você dentro do teu espaço, de você se acolher, entender essa comunicação interna sua. É isso mesmo que está acontecendo? Ou eu estou sendo manipulado pelas informações externas? A gente está vendo várias tribos, vários grupinhos. E uma coisa que, assim, eu falo até do Parque do Ibirapuera, porque eu gosto de, né, quando estou em São Paulo, dar uma passeada por lá, a gente vê várias tribos. E umas coisas que as pessoas estão perdendo o respeito é do espaço do outro. Eu, como heterossexual, eu não vou ficar agarrando namorado, nem marido na frente de todo mundo. Então, por que eu tenho que ver essa cena? É um espaço livre, aberto, mas espera aí, eu tenho que ter o respeito do espaço do outro. Por isso que a gente precisa ter profissionais que falem de forma séria, coerente, porque senão entra no preconceito do que eu fui manipulada, até mesmo por uma religião, desculpa colocar, mas é verdade, pela questão social. Então, assim, o que é certo e errado? Não existe isso. Não. Existe o ser humano, mas assim, um ser humano que vai respeitar o espaço do outro, que vai falar de forma coerente. Esses jovens, eles estão muito sensíveis, eles estão muito vulneráveis. A depressão está chegando à torta e direita na cidade. E são muito jovens. Então, a gente precisa ter, é um alerta que eu estou dando às pessoas. Cuidado com o que vocês falem nas redes sociais. Sim. Eu vou vou pegar um gancho aí que eu lembro que é que as redes sociais, ela escancara muito, né? Porque tinha isso, mas eu vejo também muito essa modinha, então parece que é divertido ficar com meninos, meninas e vão ali e as pessoas ficam confusas, ou até por marketing, então... agora eu vou ser trans porque tá na moda. Quero chamar atenção, pronto, né? Agora eu parei, agora eu vou ser não binário porque tá na moda. Vou ser gay ou vou ser hétero porque alguma coisa tá na moda. Isso acaba com a nossa fala séria, né, de mostrar as diferenças que realmente existem. A sexualidade é ampla, então cada um tem uma forma de se relacionar, mas também essas pessoas, elas ficam tão perdidas que aí... E eu já vi muito isso, da família ficar assim... Não, agora fulana diz que é isso. E agora diz que é aquilo. Eu não sei mais o que ela é. E eu fico assim, mas você conversou com ela? Como é que tá esse papo? Porque aí não tem esse diálogo. Ou se não, o diálogo eu não aceito. Porque... Você nunca demonstrou que seria uma pessoa LGBTQIAPN+. Então, agora eu também não aceito. Então, você está fazendo ali alguma barreira. Porque a pessoa... Você não está dando espaço para realmente
o seu filho, né, ou até parente, sobrinho, enfim, se abrir e falar, não, acho que eu gosto. Então tá, você acha que gosta? Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender por que você acha que gosta. Porque a gente amar as pessoas, a gente ama. Então, assim, eu tenho amigos que eu amo, mas eu sei a diferença de amar um amigo, uma pessoa e amar sexualmente, né? De ter desejo com aquela pessoa, de querer ser meu parceiro. Então, a gente vai trabalhando isso. Na adolescência, tá tudo ali a flor da pele. Misturado, né? Fica misturado. Então, eu acho que eu amo. Calma, você ama, mas amor você pode ter por várias pessoas, mas a sexualidade é diferente. Então, segura, conversa. E eu acho que isso é super importante para que não tenha essa revelação, esse assumir, né? Sair do armário, enfim, precoce, e depois ter que voltar atrás, de entender. E aí pode gerar outros problemas. Putz, você falou que era isso, agora você não é, então você não sabe o que você quer. Então até a pessoa fica confusa. Eu lembro que eu tinha uma amiga, aliás, desculpa, um amigo, que na época ele também achou que ele era uma pessoa trans. E aí a gente conversando, né? E ele, não, eu sou uma pessoa trans, e ele queria fazer a cirurgia de resignação sexual. E aí eu fiquei assim, essa cirurgia não é brincadeira, porque você fez, ela não é reversível, não é uma coisa que você, sei lá, deixei o cabelo crescer, cansei, cortei. Não, é uma cirurgia que não tem volta. Não, porque eu quero, porque eu vou fazer. E aí, ainda bem que ele passou em profissionais sérios. E aí a primeira coisa que o terapeuta falou para ele na época foi: ah, você quer ser? Então tá bom. Então começa a se vestir com o gênero que você acha que você é. Ah, mas agora é. Então começa assim. Porque se você é uma mulher, por que você tá com roupa masculina? Se você se sente, né, feminina. Aí ele usou uma vez, ele, meu Deus do céu, não é isso. Ainda bem que eu passei por médicos, por profissionais sérios. Assim? E eles conversaram com ele e ele entendeu. Ele falou, não, realmente, eu sou uma pessoa mais delicada, eu gosto de algumas coisas, mas é isso. Eu sou um homem gay. Eu falei, tá vendo como é importante você conversar? Sim. Porque não é assim, eu sou uma pessoa trans porque eu gosto de usar maquiagem ou porque eu gosto de roupas mais apertadas. Não necessariamente, você gosta. E eu sempre brinco que tudo é uma construção social. Já estudei moda também, então sei um pouquinho da moda, sei um pouquinho da comunicação, com beleza por conta do salão. E eu falo que é toda uma construção, porque na época de reis e rainhas, na verdade, o vermelho era a cor masculina, porque vermelho é um pigmento caríssimo, é um pigmento forte, então é um pigmento intenso, de poder, então era o pigmento dos homens. E o azul era da mulher, que é mais sutil, suave, sereno, e é o azul. Só que a moda vai mudando. Os homens antes usavam maquiagem, peruca, saltos. O salto começou com homens da realeza usando. E aí depois foi trocando e o salto foi... A mulher começou a se adaptar e começou a usar saltos, começou a usar maquiagem. O vermelho começou a vir para a mulher, para o feminino, começou já a mudar um pouquinho a estrutura para entrar na sexualidade, sensualidade. Mudou a conotação. Mudou totalmente a conotação. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando eu falo assim para as pessoas, mas usa essa roupa, é isso. Não, é uma construção. Se você olhar, pode ser que daqui a um tempo, essa roupa, homens vão usar. Tanto que a gente vê aí a moda, alguns homens usando cropped, que era uma coisa que era só mulher. E hoje homens usam, e não necessariamente eles são gays, são homens héteros. Então, a roupa não quer dizer nada da sua sexualidade. Rosa. Tantos homens usam rosa e fica lindo. Lindo, adoro. Né? Então, eu falo, eu brinco com as pessoas, eu falo, gente, a coisa mais importante que a pessoa precisa nos falar ou ter para ela ser uma pessoa gay, hétero, enfim, se ela gosta, então se é um homem gay, se ele gosta do mesmo sexo. Então a gente brincou do homem cabeleireiro. Se ele não gosta de outro homem, não interessa se ele faz cabelo, se ele faz maquiagem, se ele anda de salto, né? Às vezes ele pode dar aula de passarela.
tranquilamente. O mais importante para ele ser um homem gay é ele gostar de outro homem. Se ele não gosta de outro homem, ele continua sendo homem, continua sendo um homem hétero. Para a mulher também, para as pessoas LGBTQIAPN+. Então eu fico assim, gente, é tudo construção, caixas, é tudo ali caixinhas que a gente precisa pensar e não olhar e... Ai, mas fulano usa maquiagem. Tá, mas ele sai com homens? Não. Então ele não é gay. Então, assim, não... Ele gosta, ele acha legal, mas assim, ele não é gay, porque ele não... Então, acho que a gente tem que pensar nisso. E até para os jovens, né? Pensarem que se você gosta de alguma coisa, não necessariamente você tem que jogar a sua sexualidade. Você tem que entender os seus gostos e o que é realmente que você tem atração sexual. Porque aí você pode se denominar uma pessoa LGBTQIAPN+, uma pessoa hétero e afins. Eu acho que tem que fazer essa separação. Então, se você está gostando do episódio, acredito que sim, foi uma aula aí, né? Hoje foi... Muito bom. Hoje foi bem diferente. Então, vou só interromper um pouquinho para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Vou falar da Mansão de Vidro. A Mansão de Vidro é um parceiro nosso que já está aí há quase um ano com a gente, né, Gi? Sim. Ele é um espaço incrível no Tatuapé. Eles têm piscina no local e um espaço também para eventos, workshops. Então, é um 2 em 1 que a gente não encontra aqui em São Paulo, né? É um espaço diferente, eles são incríveis, ali próximo ao CT do Corinthians. Então, se você quer fazer uma festa social, um workshop, algum evento corporativo, confraternização da sua empresa, lá é o lugar ideal. Então, procure o Anderson ou a Karina. O telefone é o 11 93227 5519, ou siga nas redes sociais Espaço Mansão de Vidro. E quem é seguidor do Turncast ganha 5% de desconto nas locações. Aproveitando, eu quero falar da Lua Nova, você ainda não comeu, né? Você tá com vergonha? Eu vou comer. A gente come aqui, não tem frescura. A Lua Nova Eventos é um parceiro nosso também, já há quase um ano que a gente tá conosco, né? Sim, a Aninha, ela é maravilhosa. sensacional, ela faz eventos de todos... Até a Paula não tinha comido no outro podcast, ela tá comendo hoje. Isso é um feito. Ela tava de dieta, Ana, você tirou ela da dieta, hein? Ó. Tirei. Então, a Aninha, ela faz eventos de todos os portes, desde eventos corporativos pequenos até grandes eventos. Então, ela tem um buffet, tem toda a estrutura, né, Gi? Muito bom. Fora o atendimento, que é espetacular. Ela produz tudo dentro, né, do ateliê dela. Então, se você vai fazer um evento, procure a Ana na @luanovaeventos ou pelo telefone 11 96294 2262. E, por último, falando da Acel, que é a nossa contabilidade, a contabilidade digital, eles fazem a contabilidade aqui da Ternit Brasil. Eles estão, né, eles atuam em todo o território nacional. Então, eles são especialistas em diversas áreas, desde a parte de imposto de renda, né, a parte tributária. Tem um especialista para cada divisão. Então, se você ainda não tem um contador ou está pensando em mudar, entre em contato com a Cel pelo telefone 11 97329 4722. Fala com Osmair ou com o Márcio, que eles vão atender vocês da melhor forma. E siga nas redes sociais a Cel Contabilidade. Acho que é isso. Acho que tem um assunto que eu queria falar com você, com relação às palestras. Como que você começou? Eu já tenho uma amiga, que é a Gabriela Bueno, que eu te falei, que ela é uma mulher trans também, e ela faz palestras pela Prefeitura de São Paulo, que pelas conversas foi uma necessidade dela de levar a informação. Isso foi uma coisa que você começou a fazer por necessidade de se posicionar e levar a informação para as pessoas, ou foi uma solicitação de mercado, as pessoas começaram a olhar, se espelhar em você e querer saber mais? Eu acho que foi um mix Dos dos dois? dois. Desculpa, você estava comendo. Não, imagina, tá Foi vendo? indelicado, desculpa. Gente, ele faz eu comer e depois ele quer que eu fale com a boca cheia. É pegadinha. E aí aconteceu assim. Então tudo aconteceu com a bendita da linguagem neutra. Que aí as pessoas não entenderam, começaram a usar errado. E eu comecei a olhar aquilo, comecei a ficar tensa. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo tá usando errado, tá fazendo uma salada com a comunicação e não tá dando certo. Estruturei uma palestra junto com pessoas dentro da empresa mesmo, a gente fez ali um negócio mais informal. E eu comecei a passar dentro da empresa. Então, na verdade, eu não lido com a comunicação neutra, eu falo de linguagem inclusiva. Que é o quê? Adaptações na sua linguagem, para que você esteja uma comunicação mais respeitosa. Então,
evitando termos capacitistas, preconceituosos, termos que a gente não se usa mais. Então, a gente começou ali. Eu achava aquele tema super importante. Quando as pessoas começaram a me chamar e a perguntar, ai, Sá, eu quero saber mais. Vem aqui no meu time, vem aqui na minha equipe. Aí vem pessoal de fora. Eu quero falar sobre isso. Eu também quero entender, eu também quero fazer. Aí eu entendi, eu falei, putz, então a galera tá com carência desse assunto, a galera quer entender sobre isso, então vou começar a falar. E aí eu comecei a estruturar as minhas palestras. E aí eu comecei a entender que as pessoas tinham dificuldade na comunicação, as pessoas têm dificuldade para entender sexualidade. Então, vocês que estão na internet podem olhar depois Boneco Biscoito, que é o boneco que mostra a diferença de expressão de gênero. É o Instagram? Não, é um bonequinho mesmo. Ele é um boneco, ele parece o biscoito do Shrek. Sei. O boneco biscoito mesmo, e aí ele mostra a diferença. Não conheço, então, vou ver. Depois você dá uma Eu olhada. achei super interessante. E esse boneco biscoito, quando eu falava sobre ele, as pessoas ficavam assim confusas. Eu falei, então, peraí, então vou dar uma estudada aqui sobre sexualidade e gênero para explicar para as pessoas qual que é a diferença, por que existem essas diferenças. E aí eu comecei a montar essas palestras. Então, eu começo a montar as palestras de acordo com as necessidades que eu vejo hoje nas empresas, que aí as minhas palestras são mais direcionadas para as empresas. Então, não faço mais esse trabalho dentro do Google, porque senão dá conflito de interesse. Então, eu faço fora as minhas palestras e dentro do Google eu só sou líder do grupo de afinidades de LGBTQIAPN+. E daí, eu comecei a ver algumas coisas. Então, alta liderança, às vezes, conversa sobre diversidade. Colaboradores, conversa sobre diversidade. Média liderança, não conversa. Então, não sobe e não desce. Porque eu comecei a conversar com a diretoria de empresas e... Não, gente, então eu tô estudando, sempre nós discutimos, não sei o quê, nananã. Aí você fala com os colaboradores que ainda não gerencia ninguém. Não, acho super importante, a gente conversa, a gente fala. Com a gerência, é um assunto bem importante mesmo, mas não dá tempo. Sei lá, falar com o RH. Terceiriza. Que não tem, não tem pilar de diversidade? Não tem. E não passa nem pela cabeça de ter um pilar de diversidade. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra esses dias. E aí, eu conversando, né, sobre trazer esses talentos de diversidade. E o dono era uma startup, então o dono estava presente, né? Eu falei, gente, eu amo, né? Porque eu falei, quando o dono tá presente, é aí que a gente pode provocar. Eu falei pra ele, e aí, o que você vai fazer, né? Depois que eu fiz toda essa palestra de como ser uma pessoa aliada, né? Então, aliada por essas causas, para trazer essas pessoas para a empresa, para trazer essa representatividade. E aí, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu sei que você, quando surgir uma vaga, é muito difícil, e isso eu tenho essa consciência, é muito difícil você trazer um profissional diverso, assim, da noite pro dia. Assim como também é difícil, se eu chegar e te apresentar esse profissional, você aceitar logo de cara, porque você não conhece. Pode ter seus bias, pode ter seus preconceitos e afins. Então, é todo um trabalho que a gente precisa fazer. Você mentora alguma pessoa que esteja fora do seu ciclo? Aí ele olhou assim assustado e falou, não mentoro. Eu falei, então, começa por aí. Por que você não mentora essas pessoas? Porque foi assim que eu fiz para chegar onde eu estou. Então, eu lembro que lá atrás, quando eu estava na graduação, a minha coordenadora da faculdade chegou para mim e falou assim, Samantha, tá vendo essa vaga? Aí eu, sim. Ela, tá vendo tudo que precisa ter? Eu falei, sim. Eu falei, mas eu não tenho isso. Ela, sim, é para você ter. Porque lá na frente, quando surgir outra vaga, você vai ter as habilidades. Eu não tô falando para você aplicar hoje, porque essa vaga, eu sei que você não tem, mas você vai trabalhar nisso. E foi isso. Trabalhei para conseguir conquistar as coisas que eu desejo. E aí eu joguei essa provocação. Então, eu jogo essa provocação para a média liderança, que eu falo que o meu target é a média liderança, que às vezes não tem esse pensamento de como que eu vou trazer? O que eu vou fazer? Eu falo, pega uma pessoa e começa a mentorar. Mas mentora ela pensando em transformar esse profissional, essa pessoa, daqui 2 anos. Não é para a vaga de hoje.
é para daqui 2 anos. Quando surgir a vaga, você fala, não, eu tenho uma pessoa. Porque eu tô cuidando dela, eu sei que ela tem as capacidades, eu já treinei, eu já sei que essa pessoa tá empenhada, quer também, a gente tá trocando. Vai ter as limitações, já tem as limitações, né? mas eu sei ali, eu consigo moldar porque eu tô trabalhando já há 2 anos Sim. com essa pessoa ou mais, enfim. Porque é muito mais fácil você contratar uma pessoa que você conhece, e eu digo assim, que aí vem o pacto da branquitude, então semelhante, é muito mais fácil você contratar um semelhante do que uma pessoa diferente. Então, quando você traz a diferença para você, aí acaba não tendo mais diferença, porque você olha e fica assim, não, mas fulano é mega competente, vai ser essa pessoa. Você não faz mais associações de, não, mas ela é X, Y, Z. Não, eu já treinei essa pessoa e ela tá apta. Então, traga essa pessoa. Porque é difícil. Quando eu falo com diretores, eles falam assim pra mim, nossa, mas agora... Teve um diretor que falou isso pra mim uma vez. Nossa, mas agora eu vou ter que tirar meu filho da escola onde ele tá, porque eu vi que não tem diversidade, não tem pessoas negras, não sei o que. Eu falei, não, você não vai tirar a educação do seu filho. Mas você pode introduzir essa diversidade na vida dele. Ou você pode falar para a escola ou escolher escolas que tenham diversidade, que tenham professores pretos, que tenham pessoas LGBTQIAPN+, ali, não em cargos de limpeza, nada contra, mas assim, porque senão parece, sempre vai ficar aquela coisa, sempre tá na base, sempre tá em trabalhos braçais. Não, tá ali na liderança, tá como coordenadora, tá como coordenador, tá como professor. Então você começa a olhar isso. Como qualquer outro está na base. Como qualquer não só... outra, não, sabe? Então, assim, vamos deixar isso bem natural. Então, para a pessoa olhar e não se assustar quando vê uma pessoa negra num cargo de liderança. Eu tenho um amigo que, esses dias, ele estava usando um terno da Prada. Então, para quem conhece moda, sabe que terno da Prada não é barato. E alguém olhou para ele e falou assim, nossa, você tá parecendo um segurança. E ele olhou assim e falou, nossa, segurança usando o terno da Prada é um pouco puxado. Porque nada contra, mas é um terno caro. E aí a pessoa, não, ele já tenta mudar. Aí ele respondeu, por que não um CEO, por que não um presidente? Não, sim, também. Então, porque quando a gente tem um olhar de diversidade, eu consigo olhar para vocês e olhar a pessoa. Eu não vou te associar. Você é a faxineira. Você... Não. Prazer, você é a fulana. Se você quiser falar o seu cargo, você fala. Se você não quiser, também não vai mudar a minha vida. E eu também não vou ficar pensando, eu acho que ela era, porque... não. Sabe, assim, não cai. Então, você precisa ter essa diversidade. Sim. Então, para esse diretor, eu falei para ele, traga essa diversidade para a vida do seu filho. Então, discuta na escola para trazer essa diversidade, para trazer pessoas para palestrar, para trabalhar ali. Para a liderança, eu falo, faça mentoria, faça mentoria com essas pessoas para você trazer essa diversidade e não ser um papo de só para inglês ver. Eu fiz aula de tênis há um tempo e uma vez meu professor de tênis pegou e falou assim, eu tenho um aluno aqui que ele é muito da diversidade. Eu falei, quando fala muito, eu falei, e aí? Nossa, ele tem equipe diversa, ele tem várias pessoas diversas. Eu falei, nossa, que legal. Eu fiz até um convite para ele. Eu falei, traz seus funcionários para cá, para a quadra de tênis, para a gente jogar, né? Porque já que você tem esse time diverso, é legal. Aí todo mundo brinca, todo mundo aqui, né, aprende, enfim, né? Ele, não. A diversidade fica lá na empresa. A minha vida pessoal é outra coisa. Olha isso. Aí eu perguntei assim para ele... Paula já até revirou o olho. Eu olhei. Ela falou pra ter algum benefício. Aí eu olhei pro meu professor. Tava indo muito bem, né? Tava indo bem. Eu olhei pro meu professor de tênis e falei assim, essa pessoa é não negra, né? Ele, você conhece? Eu falei, não, mas assim, obrigada, já entendi todo o contexto, obrigada. Aí ele, não, é porque eu falei, eu sei, eu entendi a diversidade. É só na empresa, né, que precisa, ele não traz... Não é legítimo, não é verdadeiro. Sim. Não é verdadeiro, Paulo, exatamente. como que é a sua visão de tudo isso que ela falou, né, da questão da média liderança, de não
Até foi bom. O que acontece na média liderança? Porque acho que tem a parte psicológica, mas deve ter alguma coisa ali que... medo, né, de escalonar. O que pode acontecer? Conhecimento cultural. Então assim, se a gente for falar de conhecimento cultural, que a gente estava falando, que no Brasil a gente tem bastante preconceito. Por que a autoliderança, os executivos, é mais fácil a gente falar sobre diversidade? Porque ele tem visão do externo, ele tem visão de lá de fora. Lá de fora, o que a gente falou? Que é mais natural. A gente tem uma questão outra mais vivência, assim, né? Outra vivência, não tem essa preocupação de a vida do outro, tem preocupação da minha vida. E quando a gente fala da liderança média, é um cara que ele tá assim, eu vou falar sinceramente, tá? Paula Sincerona aqui de novo. Tamo junto. Ótimo. Tamo junto. Ai, gente, é que às vezes eu tenho uma opinião meio drástica, assim, com as coisas. Mas aquela pessoa que ela tá na média liderança, ele já não é mais aquele cara que tá no baixo e ele tá querendo crescer. Então, ele quer mostrar serviço. Então, ele acha que ele tem que subir de qualquer jeito. Focar na... Então, assim, ele não... Não às olha vezes pro lado, ele não, só vai. Ele não recebeu instrução da empresa. Ele não teve uma boa comunicação, ele não teve um direcionamento para liderança. Essa é pura verdade. Então, a gente pega, às vezes, líderes... E, assim, eu fico muito feliz quando as empresas tomam o conceito e falam assim, Paula, vem me ajudar, porque é isso. Os líderes precisam se transformar em líderes. Às vezes, eles são ótimos no que eles fazem, mas eles não sabem ser líderes. Só olha o resultado, então, assim, ele só vai olhar o resultado, ele só vai querer trazer o que a empresa está pedindo, o processo, o sistema, tudo, mas e as pessoas? Mas não é uma cobrança de cima para baixo também? Nem sempre. Não é? Nem sempre. A cobrança existe, porque meta e resultado é da empresa. Tá? Então, assim, a meta e o resultado da empresa, então, são de todos nós. Sim, agora, a questão é... Peraí, são pessoas? Como eu lido com essas pessoas? Mas eles são, por exemplo, treinados, por exemplo, ter alguma... É isso que eu tô falando, a maioria não tem. A maioria não tem. Tanto empresa média, grande... A maioria não tem. É assim, eu vi que a Samantha, ela é boa na comunicação, então vamos usar isso para ela liderar bem a equipe dela. Mas como ela vai trazer esse resultado para a empresa, para a equipe? Como que a gente vai fazer esse trabalho em time? Como que a gente vai colocar esse time para ser o time da empresa? Então, é isso que a gente tem que mudar, e é dentro da comunicação. E quando a gente tem uma cultura externa, né, que é fora do Brasil, e assim, me perdoe, gente, eu não estou falando mal do Brasil, eu estou falando que a nossa questão educação, a gente é muito preconceituoso. Então, quando a gente fala da geração, do que foi, nós latinos fomos doutrinados, a gente não consegue ter uma visão do globo. E quando a gente não consegue ter uma visão do globo, a gente vê a dor. E não vê o que é realmente. Que nem ela trouxe uma coisa que é muito legal, e me fez lembrar de um ex-chefe meu, quando era novinha, ele falava assim, você é uma mulher de sorte. Eu falava assim, é verdade, eu sou mesmo. Ele falou, mas por quê? Porque você aproveitou a oportunidade com conhecimento. Então, é assim, quando você tem um bom mentor por trás, você vai atrás do conhecimento, porque ele está te direcionando, ele está te liderando. E aí, quando aparece a oportunidade, você tem sorte. Só que ninguém sabe essa sorte, o quanto você passou, o quanto você vivenciou, o quanto você estudou. Eu estudo até hoje, gente, com quase 51 anos, a gente não para. Então, são livros, são cursos, são... Não sei o que, às vezes as pessoas falam assim, quantos cursos você tem? Não sei. Assim, tem certificações que eu não sei mais quantas eu tenho. E muita coisa é vivência também. É a vivência. Sabe, a troca. Porque como você falou da média liderança, muita gente nem tem ideia, não foi pra fora. Não precisa ir pra fora, mas não tem outras pessoas para compartilhar conhecimento e falar, putz, é verdade, eu poderia olhar dessa forma. Acha que porque aprendeu dessa forma, tem que ser dessa forma. Não entende que mudou. Que nem eu falei, na minha época de gestão, as pessoas eram totalmente diferentes. Os jovens. Eu também era mais jovem, né? Hoje, se eu for me deparar com essa juventude de hoje, apesar de eu ter uma filha em casa e eu sei o quão difícil é, eu não sei se... Mas eu acho que vale muito da empatia, o amor, você se colocar no lugar do outro. Você entender que, poxa, é cabeça dura. Não é. É o que ele acredita. E a gente tem que ir aos pouquinhos mostrando que dá para ser diferente. Aos poucos.
É assim, eu Foi não uma posso vida exigir. enxergando aquilo, né? Eu não posso exigir o que eu gosto, a Samantha No vai gostar. outro, exatamente. Então é assim, peraí, o que ela gosta? Uhum. Né? Então, assim, deixa eu entender o que ela gosta para saber se eu consigo chegar no ponto necessário para trazer essa. E quando a gente fala de trazer o melhor da equipe, eu adoro ter equipes com pessoas de personalidades diferentes. É assim, não é porque existe conflito, muito pelo contrário, porque a minha equipe sempre vai ser a melhor, porque são personalidades Com diferentes. certeza. Então, o que falta em um vai ter no outro. Um completa o outro, né? Um completa o outro. E isso é maravilhoso. O que falta é a gente fazer essa comunicação com responsabilidade. Que é o que eu falei um pouquinho atrás. Assim, eu tenho muito medo da rede social. Muito medo mesmo. Assim, eu vejo crianças hoje, jovens, Verdade. adultos, que entram em depressão muito rápido. Se suicidam, né? Por conta Assim, de ataques tá e muito tudo mais. forte isso. A pressão tá muito forte, os processos estão cada vez tá cada vez diferente, vamos colocar assim, a pressão do que é o contexto do dia a dia. Para você ter ideia, hoje a gente fez um estudo há pouco tempo, e os jovens não estão sabendo lidar com o emocional. E até 2027 a gente vai voltar a contratar pessoas acima de 40. Por quê? Acho que não vai chegar tão Ai, longe, que viu? bom. Tomara que ele seja Não vai, não vai, Não vai não chegar vai. tão longe. Mas assim, o estudo leva Sim. até 2027. Não, mas faz Então, sentido. por quê? Porque os jovens, eles estão entrando num conflito emocional tão Sim. grande que ele não está sabendo lidar. Então, quando você Verdade. pega líderes que sabem lidar com o emocional, que eu adoro, tá, gente? Pode me chamar. Quando sabem lidar com esse emocional, gente, a equipe voa. Boa mesmo. Voa. Faz toda a Porque diferença. o líder é o espelho, né? É o Sim, espelho. E assim, às vezes a gente tá falando como líder, às vezes a gente tá numa zona, não de conforto, mas numa rotina muito complicada, sabe? E às vezes você não tem tempo, ou você não para olhar, né, esses Não. aspectos emocionais. E você vai Fica no pelos automático, números, você vai pelos objetivos. A gente sabe quão desafiador é o mercado hoje para você se manter como empresa. E então, acho que tem esses conflitos também, né? Nem a Samantha, ela muito trabalha na difícil a Google, né? balança. E eu não sei se aqui no Brasil tem, mas eu sei que lá fora em alguns lugares tem coach ou psicólogos que ficam dentro da empresa, que o colaborador ele pode acionar esse profissional a qualquer momento para falar assim, olha, eu tô em conflito, eu não tô conseguindo trazer o resultado, o que tá acontecendo comigo? Aí o cara só tá lá para falar assim, peraí, qual é o seu potencial? Ele já sabe, ele já mapeou essa pessoa, ele só vai dar 2 ou 3 palavras que a pessoa vai entrar naquele conceito e falar assim, opa, peraí, agora eu sei o caminho. Uhum. E não importa a área. A gente sabe que a área de vendas é a que sofre mais. E é a base da empresa, Tem né? que trazer números. É a né? base da É a empresa. base, é a que mais A sofre. venda sofre. Oh, meu Deus, esse povo de vendas, viu? Olha lá. Olha lá. Cuidado para não entrar na síndrome do vitimismo. Não, né? jamais. Mas eu acho que, e complementando essa questão da liderança, na pós que eu tô fazendo agora, eu tive aula de liderança. E a nossa professora, ela fez uma dinâmica que eu achei maravilhosa. Ela fez essas brincadeiras de criança que a gente fica batendo palma, assim, né? Então, ela fez alguns grupos. E ela falou assim, gente, o grupo... Vamos ver quem consegue fazer mais rápido, sem errar, e não sei o quê. Aí teve lá os grupos. Aí teve o grupo que fez mais rápido. Então, beleza. Ela tirou uma pessoa que estava fazendo mais rápido. E ficou pessoas que estavam fora só avaliando, né? Pra ver se estava correndo tudo bem. E ela pegou e tirou 2 pessoas e falou assim, pronto, agora vocês 2, eu lembro que foram 2 mulheres, vocês agora são líderes. Então, você não vai cuidar mais só desse grupo. Você vai cuidar desse e desse. E você vai cuidar desse e desse, tudo bem? Ah, tudo bem. Então, a gente começou lá a fazer a dinâmica de novo. E aí, o que tá por trás? Que ela deixou a gente fazer toda a dinâmica e depois, no final, ela começou. Vocês eram o quê? Né? Ela começou a perguntar para as pessoas que ela tirou, elas, líderes. O que vocês ficaram fazendo? Ficou no mesmo grupo, ajudando ali. Vocês ainda estavam com o pensamento de que vocês pertencem a esse grupo. Você não pertence mais àquele. Você agora é líder. Você cuida Tem que desse olhar o grupo todo. e do outro. Ah, por que o grupo que você saiu teve pior rendimento?
porque tinha uma pessoa nova. Então, por que você não conversou? Por que vocês não conversaram para entender? Tem uma pessoa nova, então a gente vai ter que mudar a dinâmica, porque ainda a pessoa não entende. Ali foi uma virada de chave que eu tive, que ela, nesse sentido de, quando você troca seu cargo, então você começa a gerenciar, você tem que mudar algumas coisas. E é um processo. Então, às vezes, você vai precisar de uma pessoa para te ajudar. Então, chamem a Paula, tá, gente? Ai, gente, adoro. Assim, tem uma dinâmica que eu gosto de fazer, que é com o bambolê. Não sei se assim, é uma dinâmica presencial. Então, vamos dizer, todo mundo tá dando as mãos aqui e a pessoa na ponta é a única que pode pegar o bambolê. E esse bambolê tem que passar por todas as pessoas, só que você tá de mão dadas com as pessoas. Então, assim, vamos dizer, eu tô de mão dada com a Samantha, ela com o Lê e com a Gi. Aí tá todo mundo aqui, bonitinho, de mão dada. E eu tenho que passar o bambolê. Qual é a moral da história? Todo mundo sabe o que faz? Vai se contorcendo, vai passando um pro outro até chegar no final. Só que você tem um tempo para fazer isso. É a pressão. Tudo na vida a gente tem tempo, a gente tem que entregar, a gente tem que dar os resultados. Só que se eu sou a líder, o que eu faço? Eu tô aqui com o bambolê, eu faço assim, vem cá, vamos. Lê, vem cá, vamos. Gi, vem cá, vamos. Ou seja, todo mundo passou. Eu sou a única que pode pegar o bambolê. Aí eu faço assim, ó, passei. Ou seja, eu direcionei a minha equipe no melhor tempo. Só que assim, entendendo o espaço, a equipe, o diferencial e qual é a melhor estratégia no meu planejamento. Então, assim, eu sei o objetivo, é o mesmo. É o mesmo objetivo, só que eu tenho que olhar o potencial da minha equipe. E essa, quando é uma coisa tão simples, que eu pego o bambolê e falo assim, é tão simples, e a pessoa vai lá, eu falo, ok. É a mesma coisa da bexiga, né? Você já viu aquela dinâmica da bexiga? Todo mundo recebe um palitinho e a bexiga. Aí eu falo, ó, quem terminar com a bexiga na mão, né, vai ganhar não sei quanto aqui, ou vai ganhar um prêmio, ou vai ganhar uma viagem. Aí todo mundo sai furando a bexiga. Eu não falei para sair furando. Agora, se todo mundo se unisse, todo mundo ia ganhar. Sim. O erro das pessoas é não saber trabalhar em equipe. Então, como que eu faço uma equipe, que eu chamo de células? Como que eu faço uma célula trabalhar em equipe para se juntar a outra célula e ser um ser humano bom, que é uma empresa saudável? Porque E é um desafio. Que é um desafio. É um desafio. E assim, conversando com outros profissionais de outras áreas, é unânime a questão da retenção de talentos. Sim. De contratação de profissionais, não só qualificados na parte técnica, mas emocionalmente. As competências emocionais. Eu vi lá numa das aulas que eu ministrei, eu levei um caso de um TEDx, que era da diretora do LinkedIn. Né? Ela falou, o profissional do futuro ele não tem que saber a parte técnica, que muitas coisas os robôs, a inteligência artificial, ela vai suprir. Mas e as capacidades emocionais, humanas, de relacionamento, as capacidades humanas? Isso a gente vai ter que trabalhar e o profissional do futuro vai ser o cara que vai conseguir entregar tudo isso. E a gente já vê hoje, como eu vou lá, em 2027 vai contratar pessoas mais velhas. Eu acho que já mais tem... Mais velha não, mais experiente. Mais experiente. Já tô idoso, não. então. Não. Eu tô 40 anos já. Amado! Não. Tô idoso já. Eu me sinto um velho de 85. Não, pode parar. Não, pode parar. O povo me xinga, mas o Sebastião, sabe o Sebastião da C&A? Sim. Ele veio aqui, vocês vão ver o episódio, ele acabou comigo. Vocês vão ver lá. Tudo que ele falava, não, tem que ser positivo. Eu falava, eu tô tão automático que uma hora eu mudo o mindset. Agora tá... Só vou, sobrevivência. Mas foi engraçadíssimo, vocês vão ver depois. Mas, voltando a essas competências, conversando com vários profissionais, a gente tem essa dificuldade em todas as camadas. Seja marketing, vendas, Sim. RH, e as pessoas estão entrando e saindo das empresas muito rápidas, mas pela parte emocional. Então, e muitos que a gente conversou, agravou pós-pandemia. Porque as pessoas voltaram sem preparo e com o emocional muito abalado. Então, qualquer pressão, a pessoa já não estava bem. Ela foi para o ambiente físico de pressão, ela espanou. Mas eu sei falar sobre isso. Mas como que a pessoa... Tudo bem, se for passar pela terapia e tal, mas quem não tem essa oportunidade de passar por terapia, tem alguma coisa que os líderes ou as empresas podem fazer de imediato só para poder reter pessoas boas? Porque tem muita gente boa saindo
por não conseguir Eu administrar quero essa até parte. encaixar uma Já fala aproveita aqui que- junto com a sua, pra ela Aproveita responder que a Paula já responde. Sabe que eu criei um trauma muito grande. Não. Hoje, abrindo aqui, né, com você, já tinha te ouvido, achei super... Oh, Deus, obrigada. Eu criei um trauma muito grande de... Se eu tivesse que voltar hoje para o mercado de trabalho, eu não ia conseguir. Por coisas que eu passei, né, até acho que da volta da pandemia. Eu sempre fui uma profissional, assim, que... Cara, vamos, é isso mesmo. Não, eu não sei, mas eu quero aprender e vamos, e vai dar certo. E, enfim, hoje eu já... Ixi, não sei. Ai, que medo. Ai, não. Não, eu não quero. Não, né? E Uma chacoalhada nela, às isso vezes. tem me deixado, assim, muito frustrada. Porque é o que eu falei, como pessoa, eu vou em frente. Se eu tiver que ir para o Chile, Estados Unidos, eu vou. Eu quero ir, eu quero conhecer. E hoje, no estado que eu estou, eu não sou, eu tô com esse trauma por conta de coisas que eu passei na última empresa. E eu acho que até o gestor responsável na época não soube lidar com esse meu problema, ou minha situação, a minha falha, enfim. Então, eu gostaria até de compartilhar isso, porque talvez tenham outros profissionais, né, que estejam aí, não vou mais voltar porque eu não sou capaz, eu sou uma porcaria, enfim, que é como eu me sinto hoje. E aí eu tô compartilhando aqui pra... É assim, ó, todos nós, assim, como seres humanos, a gente não gosta de ser julgado. Em Sim. nenhuma estrutura nossa. Mas, recapitulando um pouquinho, até mesmo o que o Lê estava colocando, se a gente for falar de empresas, né? O ser humano, ele não foi educado a ser líder. Principalmente aqui no Brasil. A gente pega um bom profissional que ele é numa área e coloca assim, agora você vai ser líder X. Só que ele não sabe lidar com a pessoa como colaborador. Ele vê sempre uma competição. Quando a gente fala de medos, primeiro entender assim, esse medo vem, de uma situação que veio de uma experiência ruim, mas assim, o que está ocasionando para eu não enfrentar esse medo agora? Porque esse medo foi do passado. O passado passou. Agora, assim, o que está acontecendo hoje que está te impedindo? Porque o medo, ele está lá para nos proteger, mas ele não está lá para nos impedir. Então, eu estou aqui na questão de ser humano, de entender qual é o meu melhor, e assim, e me aceitar. Eu sou uma boa profissional? Sou. Eu tenho parte técnica? Tenho. Eu sei lidar com pessoas? Sei. Então, assim, eu tô falando um monte de coisa que eu sei que eu tô sendo julgada, mas isso vai me ofender? Não. Então, é assim, é igual a Samantha. Isso mexe comigo, eu já me acolhi. Desculpa, meu bem. Por que esse Atinge, cara tem que me atingir hoje? Eu nem tenho mais contato com ele. Já foi, passou. Que nem eu falei pra vocês, né? Eu sofri um assédio bem abusivo numa situação que eu tinha 23 anos. Até os 26 eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada. Era a roupa que eu estava vestindo, era a forma que eu sorria. A culpa era sua. A culpa era minha. Aí um dia eu li um negócio que eu achei sensacional. A minha risada é risada de bruxa, tá, gente? Eu amo rir alto. E as pessoas falam assim, gente, que coisa horrorosa, ela não sabe se colocar. Sim. Desculpa, meu bem. Eu não sou princesinha que fica... Não, eu sou despojada, eu gosto de rir alto. Eu sou assim... E eu tenho que me aceitar. Então, a partir do momento que eu coloco um medo e me impeço, ou eu vou fazer terapia para conseguir dar os passos que eu preciso. E ter alguém, se você não consegue fazer isso sozinha, ter um profissional que te direcione. Mas você tem que enfrentar esse medo. Uhum. Você tem que enfrentar esse medo. Você tem que entender que esse medo, ele foi parte da sua história. Uhum. Mas ele não está hoje aqui presente. É o mesmo profissional? Não. Você é a mesma pessoa de 3 meses atrás?
Lembra que eu falei? Eu não sou a Paula de janeiro. E olha que eu fiz 50, eu vou fazer 51. Eu não sou a mesma Paula. Então, assim, desculpa. Eu vou viver minha vida. Se eu vou ser julgada, óbvio que eu vou ser julgada. Mas isso não pode me atingir mais. Existem ferramentas para isso. A hipnose é uma delas, a programação neurolinguística é uma delas. O coach te ajuda a você ter uma disciplina até você chegar no teu objetivo. Nós temos a constelação familiar, que pode te ajudar a entender, a interpretar que às vezes são ciclos repetitivos ou alguma questão do teu passado, com teu pai, com a tua mãe, com a sua história familiar. Então, hoje existem ferramentas para tudo isso. Como eu falei, eu sou especialista em uma linha, mas eu tenho curiosidade de outras. Então, hoje, que nem a gente brincou sobre a sexologia, né? Sobre o sexo. O sexo é energia, gente. Vamos usar bem feito, né? Vamos ser legais com a gente. Porque é troca de energia. Essa energia pode ficar 32 horas ou 36 horas com você, meu bem. Então, saiba quem você está trazendo para o teu corpinho, né? Com quem que você está trocando essa energia. Se valorize. Existem ferramentas. O primeiro passo é entender por que este medo. E o que olha o que eu estou falando, existem palavras mágicas. O que, como, qual e quando você vai fazer isso. Então o que está te incomodando? É o que ele fez ou é alguma reação que eu tive interna? O que essa reação interna me fez liberar um medo que talvez não seja meu? Tem tanta coisa que a gente aí vai navegar mesmo para entender, para interpretar. Porque às vezes esse medo não é seu. Pode ser um medo que aconteceu, mas alguém chegou para você e pilhou mais ainda. Sabe aquele amigo que você tá no relacionamento? E aí você chega e faz assim: ai, gente, eu briguei com o meu namorado e ele fez isso, isso, isso. Ai, que absurdo! Ai, não acredito que ele fez isso. Não. Ai, meu chefe, você acredita que meu chefe falou isso? Ai, seu chefe? Nossa senhora! Pilha. Porque ele tá sentindo a sua dor. Ele não é seu inimigo, ele é seu amigo, mas ele tá tão absurdo com o que aconteceu com você que ele tá pilhando. E aí essa pilha não é sua. É dele. Sim. Porque a dor é dele, não é minha. A minha dor eu sei. Então, quando às vezes, eu acho muito engraçado que às vezes as pessoas, eu falo algumas coisas e as pessoas falam assim: ai, é verdade. Aí quando vem essa palavra é verdade, eu falo: oi, peraí, deixa eu interpretar. Isso daí é verdade mesmo ou eu, né? É a dor dele, não é a minha. Então, a gente tem que nos questionar. Sim. Reunião de 30 minutos, pauta semanal, entendeu? Vai lá, entende essa reuniãozinha de 30 minutos, qual é a pauta. A minha vai ser umas 2 horas. Não. Ó, lembra quando colocar disciplina. Canceriana, né? Ah, pronto, lá vem a personalidade. Ó, Lacey. Não, chorona não, só Ela não chora. Mas, Lê, acho que eu esqueci de falar o tema que você estava trazendo. Não, essa questão como que, acho que foi, se eu não me engano, foi com relação a esses profissionais, como que eles tratam com a questão emocional dentro do ambiente de trabalho para reter esses talentos, né? Tá, a retenção de talentos é assim, primeiro que tudo é emocional, gente, eu amo isso, gente. Inteligência emocional é tudo na vida, tá? As nossas... Dura é ter. Não, a gente tem, a gente só não sabe lidar com elas. É difícil. Então é assim. É desafiador, vai se baixar. É desafiador, isso. É desafiador. Então eu tenho essa questão de retenção, o meu emocional. Eu entendi que esse profissional ele é bom. Ele tem a parte técnica, ele tem tudo. Mas lembra, eu não sei se foi aqui que eu falei, que às vezes a pessoa ela tá com uma questão pessoal. E aí, quando a gente fala de pandemia, o que acontece? Antigamente, a gente tinha os happy hour. Ai, gente, sexta-feira, happy hour, vamos lá, né? Todo mundo questão social, porque a gente gosta de pessoas. Então, não é a bebida, não é o cigarro, a gente gosta de pessoas. A gente acaba interagindo. O que aconteceu na pandemia? Eu não convivia bem com o meu, né, dia inteiro com meu marido, eu não convivia o dia inteiro com os meus filhos. E aí, eu percebi pessoas que eu não conhecia direito. E quando eu fui conhecer direito, eu falei, oi,
Quem é? Quem são? Eu acho que eu não tô sabendo lidar com isso não, gente. E eu preciso da terapia dos meus amigos lá do Happy Hour. E aí foi quando a gente começou a trazer o Happy Hour online. Não sei se vocês participaram de algum. Eu participei de vários, gente. Ai, Só mais pra mim não funcionou. pra mim também não. Eu não. Então- Gosto de estar junto. Sim. Né? Mas, ó, tá vendo? Gosto de De estar longe. junto. Mas você vai se impedir de viver uma nova experiência porque você gosta de estar junto? Sim, é. Então eu tenho Sim. que me permitir ao novo. Senão eu nunca vou conseguir chegar no ponto do meu equilíbrio emocional. Ou seja, eu tô convivendo com pessoas que eu não convivia tanto. E as pessoas do meu trabalho que eu convivia mais. E agora eu tô sentindo saudades deles. E as saudades, a gente só tem esse termo aqui no Brasil. As pessoas sentem falta uma das outras, porque nós somos latinos, nós Sim. somos de amor, Caloroso. calorosos. Lá, dá um beijinho no cara nos Estados Unidos, ele vai falar, oi, você tá me assediando? vai achar que você tá eles namorando são já. É. bem... Entendeu? Isso é verdade, é muito Não é? diferente. É muito sim. diferente. Então a gente gosta Nossa, desse calor humano. Então, o que acontece? Estranho. A gente Dá estranhou, dá um choque. Ou seja, o meu emocional, eu falo sempre que as nossas escolhas, as nossas decisões faz com que a gente tenha um entendimento que a gente vai perder algo. A partir do momento que eu falo assim, olha, eu vou ter uma família, eu vou perder minha vida de solteiro. Só que nem gente, eu amo minha liberdade, mas eu gosto de ter alguém do meu lado. Alguém que me ame, Eu alguém que também. vai compartilhar. Mas eu gosto da minha liberdade. E eu tenho que deixar isso como comunicação clara. Eu gosto da minha liberdade, eu gosto de viajar, eu gosto de curtir minhas amigas, eu gosto. Então é assim, tá claro? Tá. Você quer jogar futebol? Vai jogar futebol. Você quer tocar numa banda? Vai tocar numa banda. Você quer ir para para uma casa de festas, né? Vamos colocar assim? Uhum. O que você vai fazer lá? Ah, não, eu só vou beber com os amigos. Então vai, meu bem. Importante que você me contou. Entendeu? Então, assim, às vezes é demais, gente. Desculpa, minha mente é muito aberta. Não tem problema, mas é porque a gente passa por situações emocionais que a gente entende que se fizer alguma coisa errada, quem vai perder é ele, não sou eu. Porque eu sou boa no negócio. Olha a Paula, Eu gente. amo! A Paula, Para meu. maiores de 18. Ó, assistam o episódio da Paula, assistam esse, a evolução de Paula. Você dá mentoria nessa parte também? Não, é assim, ó. O que eu falei, e é verdade, gente. As noivas hoje, elas estão surtando, porque são profissionais, estão querendo ter uma família, Sim. né? Então, assim, eu tô trazendo muito, mas não quer dizer que seja só noivas, pode ser mulheres, a gente Sim. pode montar um grupo aqui em São Paulo, não tem problema nenhum. Tô fazendo lá na Praia Grande, mas eu me coloco à disposição. Porque as mulheres, elas têm que aprender a se amar. Elas têm que aprender a olhar para elas e falar assim, gente, desculpa, eu sou boa nisso. E seja boa em tudo, seja completa. Você vai ter que acreditar em você. Sim. Lembra que eu falei do acreditar? Eu tenho que acreditar, gente. Mesmo que eu não for, eu sei que eu sou. Começou de dentro, né? Começa E assim, exterioriza. né? Começa É. assim. Então é assim. E a risada, desculpa, eu não sou princesa. Nem madrasta, mas eu sou bruxa. Então, assim, tá tudo bem. É de dentro pra fora. Então, assim, por que eu tenho que ter medo das coisas? Por que eu tenho medo de falar? Gente, desculpa, eu já passei por muita coisa. Eu não tenho que ter medo de nada. Tá certo. Entendeu? Então, é isso. E nem o Sebastião falou, é desafiador. É desafiador, gente. Porque a vida é um desafio. A gente passa por muita coisa. Você acha que, assim, esse rostinho, né? Que todo mundo fala assim, você não tem 51? Outro dia falaram assim, você tem uma cara de danada que você era criança. Gente, eu era uma trouxa. Ficou danada depois, né? Depois com a experiência, você vai criando, né? Mas eu era tímida, né? Então, assim, você deveria ser linda. Não, eu era revoltada. Os anos só fizeram bem pra você. Só. Tá vendo? Então, assim... Soube aproveitar cada etapa. E é isso. Isso, Lê. Aproveitar a sorte. Cada momento. A né? sorte. Então, assim, você vai criando conhecimento, você vai falar assim, oi, peraí.
Cara, eu tô sofrendo hoje. Respeita, é teu momento. É um luto, é uma perda. Não importa se é relacionamento, se você foi mandado embora de uma empresa, se você perdeu um ente querido. É luto, respeite isso. Mas passou o luto. Não vamos ficar no E vida medo. que segue, né? Não vamos ficar no medo. Porque Já esse podo de passou. tanta coisa boa, né? Gente. Você se trava e não evolui, né? Não. Às vezes aquilo... Eu penso assim, aquilo aconteceu para você aprender, aí você olha ali, tá, ressignifica e vai, porque senão você vai carregando fardos, né? Com o tempo, né? E a terapia que explica, E né? assim, pra ó, você ir liberando essas coisas aos Você poucos. dá aula. Quanto você aprende com os seus alunos? Nossa, muito. Muito. Essa proximidade, eu dou aula para esse público jovem que está se formando, eu falei, por quê, né? Por conta dessa formação. Eu falei, eu quero fazer parte, pelo menos ser a diferença, nem que seja mínima, mas estou contribuindo para esses jovens ficarem mais preparados, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Porque é uma missão, eu gosto. E também pelo fato de trocar experiências, porque eu não tinha mais contato com essa galera mais jovem. Eu tô com 40, então só tinha esse ciclo. Círculo de amizades, pessoas mais velhas. E hoje a gente trabalha com marketing e eu preciso impactar essas pessoas também mais jovens. Preciso entender como é que eles pensam, qual que é o círculo de amizades. Então eu estava meio desconectado. Então eu preciso trazer também para perto para entender. Então é toda uma rede, né, que a gente vai criando. Você não se sente mais reciclar. vivo? Sim. É isso. Porque senão você vai se fechando, né? É isso. Pra aquele velho ranzinza. Eu sou ranzinza, mas não precisa ser... Mas não precisa ser tanto, né? Não precisa tanto. Dá pra dar uma amenizada. Mas é isso, gente. A gente aprende com pessoas. A gente aprende... Olha quanto que a gente Muito, aprendeu é tão no bom. passado. Não, hoje, de verdade, eu achei espetacular Maravilhoso. a troca. Acho que foi super válida. Espero que você tenha gostado também, Sá. Sim, eu tô amando. tô Foi aqui, a Paula, a Gi. Eu acho que foi super produtivo e cada uma trazendo um aspecto. Eu acho que é isso que é enriquecedor, né? É uma troca, né? Cada um traz uma visão, não é uma entrevista, né? É uma troca de experiências mesmo. Gente, como eu tava precisando disso. Obrigada, universo. Ah, que maravilhosa. E assim, é isso mesmo, a gente tem que agradecer. Sim. Isso é uma linguagem que, assim, eu vou passar um mantra porque eu sou que eu dou para os meus muito mentorados. Eu posso, eu quero, eu consigo e eu mereço porque Deus permite. Muito obrigado, universo. Então, assim, esse mantra é um mantra que as pessoas, elas têm que saber que elas são merecedoras, que elas podem, que elas querem. E porque Deus permite. Sim. Porque é o ser maior. E nós somos semelhantes devido a ele. Então agradeça. Vamos agradecer ao universo. E é isso mesmo, Gi. Uhum. Agradeça. Eu agradeço todo dia, gente. Eu tô também sou amando muito aqui. Eu também sou assim. Você gostou Eu da amei, troca? amei super. Eu acho que valeu super essa energia, porque a gente Não é? conseguiu falar sobre tudo, conseguiu acho que Sim. falar sobre temas que eu amo também. E linkar uns assuntos nos outros com leveza, né? Sim, não foi super leve. Porque assim, a ideia não é criticar, não é levar, sei lá, apontar o dedo na cara de ninguém, é trazer reflexões. Falar o que é certo, né? Eu acho que... Não tem certo e errado. Aqui a gente está trazendo reflexões, experiências de vida. Espero que se encaixe e ajude, né, na jornada de cada um, que esse é o objetivo do podcast. E a gente recebe feedback de pessoas que acompanham, né, e falam, nossa, que legal, me ajudou em tal aspecto. E isso que é gostoso. A gente sempre fala também que era pra gente ter explodido mais. Tem episódios que bombam mais, outros menos. Mas a gente não tá preocupado com números gigantescos, porque a gente quer levar a informação, levar, né, esse conhecimento, essa troca, porque notícia ruim é rápido, né, para propagar, para viralizar. E a gente tá buscando um caminho diferente, né, um caminho de conhecimento, de luz, e que as pessoas se beneficiem e possam ser ajudadas, porque de verdade eu não vejo essa troca assim. Sim, sim. Não é? A gente carece, né, de ter pessoas de diferentes culturas e profissões, enfim, estágios de vida diferentes para se unir e tentar trazer coisas, oportunidades, né? Porque o nosso público é muito diverso, desde pessoas muito novas até mais velhas. E vai abrindo a cabeça, né, das pessoas. Vai. E é engraçado, É né, muito legal que os jovens hoje, eles abrem tudo. E os mais experientes, eles se fecham. Então, quando pega umas pessoas que falam, aí eles ficam assim, oi, Também posso, né? gente, eu posso falar isso? A Né? gente já ouviu isso. Eu posso falar gente, isso? legal. A gente vê muito isso. E eu acho É muito que legal.
que aqui a gente conseguiu mostrar a beleza da diversidade que a gente tanto fala. Sim, porque assim, sem querer. cada um tem um pensamento, todo Sem mundo querer, né? consegue se respeitar. Muito legal. Porque eu acho que isso que é importante. É o Porque respeito. quando a gente fala de diversidade, é isso, é o respeito. É o Cada um tem uma respeito. opinião, cada um tem uma vivência, mas a gente tem que respeitar as pessoas. Sim. E a gente consegue evoluir, porque eu consigo entender por que a Paula pensa assim, por que a Gi pensa assim, Uhum. porque ela comentou, por que o Léo... Sabe, assim, a gente começa a entender. É. Ela pensa assim porque aconteceu aquilo na empresa, então pode ser que gere alguma coisa, algum gatilho para ela. Uhum. Então, já sei ali, isso eu pego para mim, essa questão é dela, porque ela precisa resolver. E aí isso fica muito mais fácil as relações. Sim. Eu só queria dar um pitaco aqui, porque eu também Diga sou lá. muito curiosa. Diga lá. E comentando, quando eu fui para Chicago, teve uma coach. E assim, gente, coach nos Estados Unidos é coach de verdade, É coach tá? de verdade. Porque quando fala coach aqui no Brasil, fica assim, ai meu Deus, o pessoal vai confundir. Não, coach de verdade, uma pessoa séria, que trabalha É isso realmente mesmo. inteligência emocional e afim. E ela falou sobre, eu não sei se você conhece esse conceito, mas eu dei uma pesquisada e achei ele maravilhoso, que é o microestresse, que são os microestresses que a gente passa durante o dia. E ele aumentou um pouquinho na pandemia, porque o que acontece? Os microestresses, os nossos sensores, então, quando você está com medo, quando você está ansiosa, o nosso corpo ele reage de alguma forma. O microestresse ele não reage, o nosso corpo ele não consegue entender. Então, na pandemia, a gente viveu com esse microestresse todo momento. Não sei o que vai acontecer, a família tá bem, não tá, vou ficar empregada, essa doença é o quê? O que vai acontecer? Então, toda essa confusão. E aí, esse microestresse, aí você começa a pensar na jornada. Então, você acordou, brigou com seu marido, mas aí você, deixa pra lá. Aí você foi pro trabalho, pegou um trânsito, você atrasou um pouquinho... Ai, não, tudo bem. Aí você chega, seu chefe aqui maravilhoso. Menina, você tem que fazer isso. Não, tudo bem, eu vou fazer, dá tempo. Ele pediu um prazo. Não, tudo bem. Microestresse, porque você ouviu, você não, tá bom, faz, seu corpo não absorveu e você vai acumulando aquilo. No final do dia você tá destruída, você não tá entendendo porque você tá com esse medo, com esse senso, porque esse microestresse, eles explicam que esse microestresse o nosso corpo não consegue absorver, a pandemia aumentou, e daí você acaba tendo alguns problemas. E pessoas de sucesso, elas começam a entender onde que é o momento que pega. Eu tô estressada por quê? Briguei com meu marido, mas espera, a gente já resolveu, putz, peguei um trânsito, mas já falei aqui com meu chefe, sabe? Você vai tomando Você atitudes mesmo vai... que pra você faz sentido. Então, eu não posso te dar uma receita de bolo, de falar, eu, Samanta, quando tô atrasada, ligo pro meu chefe. Pode ser que pra você funcione. Não, quando eu chegar aqui, eu converso com ele. Eu tava atrasada porque tava trânsito, porque a gente conversa assim e assim funciona. Não, ligo pra ele. Eu vejo isso muito no metrô, o povo tirando foto e mandando pro chefe, porque eu acho que às vezes tem que ser essa relação e pra pessoa funciona. Às vezes eu faço isso de palhaçada. Eu falo, gente, mais um dia aqui na Trabalhadora. Vocês me veem aí com viagens. Mas aqui, ó, a realidade é essa aqui. Então, às vezes eu faço essa palhaçada. Mas cada um tem um jeito de reagir. Sim. E isso foi uma virada também pra mim. Porque eu comecei a entender que o meu chefe não vai entender que eu gasto muito tempo para ir até a empresa... Porque hoje eu moro na Moca, né? Na região da Moca, mas do mesmo jeito ainda é longe do Itaim Bibi. Para quem não é de São Paulo, você gasta aí uns 50, 1h10 para fazer esse percurso de transporte público. E aí, ele não vai entender. Porque às vezes ele gasta 1 hora, mas de trânsito, morando perto. Que é um caminho que você faz em 20 minutos, ele gasta 1 hora no trânsito. Não adianta eu chegar para ele e falar assim, eu gastei 1 hora. Porque a vivência dele, ele vai olhar... eu também gasto 1 hora no trânsito. Mas ele gasta 1 hora no trânsito, sentado no carro, no ar-condicionado. Ouvindo podcast. Ouvindo esse podcast. Ouvindo esse podcast. E eu gasto 1 hora fazendo baldeação, pega ônibus, metrô, não sei o que. Sendo empurrada. Sendo empurrada. Então, assim, tem todo um glamour, né, menina? O transporte público de São Paulo tem todo um glamour. Isso quando não tá de greve, né? Isso quando não tá de greve, porque você acorda falando, Senhor, eu vou do quê? De vassoura, né? Porque não tem nem do que ir, né? Minha amiga aqui é bruxa, né? Mais uma bruxa aqui, eu vou de vassoura. Então, eu comecei a acolher isso. Eu sei
Então, quando eu vou conversar com o meu chefe, eu falo outras coisas e aviso ele, ó, hoje o metrô tá complicado, infelizmente eu vou me atrasar, sair cedo. E a gente já tem essa comunicação, mas foi ali criando e isso funciona pra mim. Comunicação. Ai, meu Deus, isso é maravilhoso. Mas é isso, eu acho que... E vale a pena legal, depois fala. dar uma lida sobre microestresse. Esse é novidade que é pra mim. bem legal. É. Trazendo novidade da gringa, gente. Mas Isso tem aí. conteúdo em português. Mas é isso mesmo, o microestresse, ele vem do conceito que começou no trânsito, aqui no Brasil. Assim, lógico que lá é com outra questão, mas aqui as pessoas estavam discutindo muito por causa de trânsito, brigando por causa de trânsito. Tava demais antes da pandemia. Hoje, assim, eu não sei, não tenho estudo, mas antes da pandemia era demais, gente. Todo mundo brigando, todo mundo batendo. A pessoa não sabe da farol, não sabe da seta, não sabe, né? Continua igual. Mulher no volante, perigo constante. Então, assim, sempre tem aquela situação. Só- Tanto que eu brinco, né? Eu falo, gente, quando às vezes o pessoal, eu tô parando em algum lugar, aí fica os homens assim olhando, eu falei, vocês estão preocupados porque eu sou mulher ou porque eu estacionei melhor que vocês? É assim mesmo, eu gosto disso. Já ouça pra vida. Né? Então, é assim, a gente, esse microestresse, é importante você ter trazido, foi bom lembrar, porque a gente vive isso diariamente. Eu tenho os meus pais, né, que moram perto de mim e são de idade. Uma coisa que os idosos, eles repetem muito. Assim, às vezes o mesmo assunto. Eu fiz muito trabalho voluntário, tanto com crianças quanto com idosos. O idoso, quando ele vai repetindo, você vai falando assim, peraí, gente, essa pessoa já falou 20 vezes a mesma coisa. Tá, então aí você respira, você entende que é a situação dele, não a sua. Então eu já te contei isso, né? Já, mas pode falar. Aí você tá no trânsito, a pessoa vai te fechar, aí eu simplesmente dou risada ou eu bato palma, gente, eu adoro bater palma. Mas assim, eu já vi gente gritar, eu já vi gente xingar, aí eu falo assim, desculpa meu bem, mas quem tá ouvindo sou eu, não é a outra pessoa. Então assim, não vai adiantar nada. O que vai adiantar para você no teu microestresse, para você não chegar nesse conceito do estresse total. E aí, quando entra nessa questão do microestresse, qual é a comunicação que eu tenho que ter comigo mesma e com quem eu tenho que ter essa comunicação clara. Por isso que a gente foge do microestresse. Show, hein? Top. Maravilhoso. Gente, o podcast hoje passou de 2 horas. Meu Deus! A nossa produtora avisou agora, eu falei, caramba! Mas foi produtivo. Desculpa aí pelo horário, mas a conversa foi fluindo super, né? Eu acho melhor ficar aqui, porque o marido com certeza já não vai mais abrir a porta. Gente, imagina eu que vou dormir na casa de amigo, né? Olha isso. Não, a gente vai encerrar agora. É bom que a gente tem assunto para outros podcasts. A gente vai trazer as sim, duas de novo. voltem. Obrigado aí pela disponibilidade, pelo carinho, pela aula que vocês deram. Obrigado mesmo. Foi super diferente. Adorei, de verdade. Então, se você gostou do podcast, já aproveita para compartilhar, né, Gi? Sim. A gente vai ter Reels até, né, desse episódio, porque a gente falou pra caramba. Até o Thor tá participando. Até a Felipe tá participando hoje aqui do podcast. Foi um dia atípico muito positivo, adorei. Obrigado, Também. gente. Então, Obrigada. já sigam a Samantha, a Paula nas redes sociais, a Gi, Turncast, a Turnit. E a gente se vê no próximo episódio com mais assuntos muito produtivos aí pra todo mundo. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigada, gente. Valeu. E até a próxima. Até Até lá. a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bye, bye.